Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho o prazer de falar para vocês que quem está aqui na minha frente, ela é atriz, apresentadora, cantora, uma atriz completa e agora podcaster também. Estou aqui com Babi Xavier, que além de tudo isso, é minha amiga de muito tempo também. Verdade. Estou de volta aqui há 10 anos, né? É isso aí. E é um grande prazer, porque você está trazendo luz, né, e o seu brilho para o nosso podcast aqui, que é novo. E grandes amigos assim sempre vêm, né, para dar uma força. Eu te agradeço. Vamos mesmo. É isso aí. Tamo junto. Antes disso, deixa eu fazer só rapidinho um merchan aqui para minha parceira, por favor. Rosemary Rosa Selection. Fica ali na rua Marise Barros, 214. Você entra ali, é um espaço que você acha que é um espaço normal. Quando você entra lá, você se perde, porque tem um salão de cabeleireiro muito maneiro, muito legal, masculino e feminino. Tem umas roupas muito bonitas também femininas. Ela tem uma moda praia top demais. Assina uma coleção de semijoias. Tem acessórios e a parte dos óculos femininos e masculinos. Babi, quando eu passo por aqui, eu já vi você mostrando uns óculos muito legais. Mas eu fico maluco, eu gosto muito de óculos escuros. Também. Eu fico doido quando eu passo ali. E realmente vale a pena. Os preços são muito bons. Sim. E para quem mora aqui em Niterói, ali na rua Marise Barros, 214, entre Gavião Peixoto e Lemos Cunha. Para quem não mora em Niterói e está querendo comprar rápido, entra no site www.rosemaryrodaselection.com e entra lá e faz a compra que você quiser, que vai ser um grande investimento para o seu visual. E agora, sem mais delongas, a nossa estrela, Babi Xavier. Babi, é um grande prazer receber você aqui. E a gente já esteve num podcast anterior, né? E a gente fez... Tem um tempo já que a gente conversou. Mas foi tipo um Wikipedia, né? Foi. Porque assim, eu costumo falar que o dia que Babi morrer, se alguém quiser saber da história dela toda, é só assistir aquele podcast. Porque tem ali do dia que ela nasceu até Eulália. Até Eulália. Ou seja, ele está bem atualizado. Tá vendo? Pô, muito mais. Agora tem aí uma lacuna de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mas a gente vai completar esse Wikipedia agora. Babi, conta aí pra gente quais são as novidades, né? Porque até onde a gente conversou, você estava fazendo o maior sucesso e estava o maior frisson, o filme Eulália. E eu me lembro muito bem que o seu personagem se chamava Renata, né? Sim, era meu economista. Isso. E eu até falei, esse filme não tinha que se chamar Eulália, tinha que se chamar Renata. Eu me lembro que a gente falou sobre isso. Que foi excelente a sua atuação, para variar, né? E a história é muito boa, que merecia até uma segunda parte. Então, eu acho que ele pode chamar Eulália e ele pode chamar Eulália 2, mas é em que se mostra um pouco mais de Renata. Porque a gente ficou quando a gente vê um pouco mais, né, aí entende. Isso, quando porque a gente ficou meio sem saber o que poderia ter acontecido, né? Porque aquelas cenas do final dava ali para construir uma minissérie, não dava? Dava, assim, pelo menos uns 8 capítulos. Dá para fazer muita coisa. Eu acho que ali teve um encontro de muitos bons profissionais na escrita, na contação dessa história, né? Que é um roteiro, uma história desenvolvida pela atriz principal e pelo Igor, né? Gente, não tô lembrando o nome da atriz. Olha, peraí que eu vou pegar. Não, isso é que dá viajar e fazer podcast no mesmo dia. Calma. Tem. Calma nessa hora. Deixa eu botar aqui Eulália que eu vou saber. Aliás, estava numa novela. Ela é também... Ela que está na argumentação, ou ela também ajudou a escrever, alguma coisa assim. Isso. Pega aí o nome dela, rapaz. Deixa eu ver. Elenco. Já vou olhar o elenco todo aqui. Estou no grupo do elenco. Tem 10 pessoas aqui já. Calma que eu vou chegar, gente. Nina Froze. Eu sabia que o nome dela era curtinho. Nina, te amo. Mas eu não lembrava de Nina Froze. É muita coisa. Eu lembrava de Eulália, eu lembrava de... porque tem um tempo que a gente não se vê também. Mas o Igor Moreira, que é diretor, né, desse filme, também é diretor do meu teatro musicado online, que é o Conta Pra Mim, Canta Pra Mim, Babi, que está no canal Babi Xavier no YouTube, e foi feito na época da pandemia. A gente não podia fazer nada presencial, né, ao vivo, assim, presencial. Então, eu chamei o Igor,
me inscrevi na Lei Aldir Blanc. Foi a primeira vez que eu tive experiência. Achei extremamente complexo. Mas deu tudo certo. Mas, pô, complexo demais. Porque tem que mexer um pouquinho com burocracia. E tipo, você tem que estar acostumado com aquele... E é um acesso, mas por um lado tem que ser, né? Porque tem que estar tudo controle, muito né? bem explicadinho, né? Mas eu que fiz um monte de coisa sozinha, tá? É assim mesmo. Abri a O conta artista tem sozinha, que fiz se um monte de virar, coisa né? sozinha, Tem que se virar. Tem uma coisa que... Quando eu fiz o Popstar, em 2019, eu, acostumada a esmiuçar as coisas, eu falei, bom, deixa eu entender o que é um Popstar, né? Porque tem um senso comum e tem o que realmente deve ser, né? E aí eu fui pro dicionário ver. E um dicionário português, não sei se foi a Porto Seguro, a Porto Dicionário, Porto Editora, não sei se deve ter sido a Porto Editora, mas eu vi na internet que Popstar era a pessoa que mais trabalha, é a pessoa que mais trabalha na equipe. Porque além de ir lá fazer o que é o ponto final, né, o produto final, que é o que o público vê, ele tem que, normalmente, ele tem que participar e supervisionar e imprimir a sua persona, o que seja, em todas as etapas, todas as fases do processo. Então, na época do Popstar, eu estava vendo camiseta para torcida, quem que ia, quem que poderia, e se não tivesse ninguém ia ter que ser eu, mas graças a Deus uma grande amiga se voluntariou e fez brilhantemente, que é a organização do translado da torcida que vinha de Niterói e Rio para o Projac. Eu me lembro disso, inclusive eu tenho sua camisa. Tim Babi, você tem? Outro dia, camisa laranja. Outro dia o meu marido usou. Usou. Foi porque no carnaval, amor? Foi no carnaval, né? Maravilhoso. Porque ela tem uma cor legal, foi lindíssima. Né? Legal, Ficou lindo, ficou maravilhoso. Eu tenho foto, maravilhoso. Tim Babi, adorei também. Tem atriz que usa uma coleirinha, né? Tem marido de a atriz gente falou que isso. usa uma camiseta. A gente falou isso. O importante é que todo mundo saiba, né? Mas eu tenho contrapartidas. Mas então no Popstar eu tinha pesquisado isso, que o que é um Popstar, né? Porque se eu colocar esse nome, por onde eu posso ir para, né, assinar assim, dessa forma, né? E aí eu vi que a pessoa que mais trabalha, e estava eu, 2h da manhã, ainda fazendo lista, não. Fulano quer camiseta G. Fulana quer camiseta P. Pior que é. Eu me lembro que era o Porque Márcio não que fazia tinha as camisetas. o Márcio, Márcio é namorado de uma amiga minha. Então, o Márcio super resolveu, cara. Resolveu a vida. E a Simone Pontes. Isso. Que é minha personal. Já eu acho que desde o final do meu 9º período da faculdade de psicologia. Então vai fazer um ano. Ela que falou, não, pode deixar que eu faço o Tim Babi. E aí a gente tem. Aliás, eu acho que você não faz parte desse grupo. Eu super vou te colocar, quero nem saber. Pode botar, grupo que é de WhatsApp? Ele não pode negar o que eu tô falando agora, gente. É grupo de WhatsApp. Esse aí eu não participo, não. Mas a gente não enche o saco, não, tá? A gente é maneiro. A gente silencia grupo. A gente silencia grupo. Cara, problema. Esse grupo... E o meu também, quando você coloca, chega aqui uma autorização para mim. Então, esse grupo... Ele é um grupo, hoje tem 38 membros, já teve 60 e pouco, por causa da época da torcida. Eram vários programas e a gente ia alternando as pessoas. E alguns saíram porque entenderam, é para isso, o programa acabou, valeu. E outras pessoas ficaram. 38 pessoas ficaram. E eu me sinto mega responsável por elas. Às vezes quando tem que botar um conteúdo ali. Super. E eu coloco ali antes de colocar nas minhas redes. Sim. Muita coisa eu ponho antes ali. E numa boa. E eu acho que é um carinho que eu posso dar assim, fica sabe? Uma van premiere ali, né? Fica. Assim, já que o pessoal que está aqui tá aqui comigo, então eles têm o direito de saber, cara, tem super esse carinho. Isso é interessante. Agora eu vou convidar via link você. Eu vou enviar link via WhatsApp. Marcos José, aqui. Timor, convite enviado. Chegou. E como estamos aqui no podcast, não pode negar, gente. Esses convites assim, a gente tem que fazer no ar, entendeu? Né? Já entrei. Entrar no grupo. Aê! Já tô dentro, hein? Muito Tim Babi Xavier. É isso aí. Criado dia 20 de setembro de 2019. Louco isso, né? Eu me lembro. Sabe o que eu me lembro? A gente estava... Era pandemia, mas já podia dar uns bordejos pelo calçadão. A gente estava caminhando na praia. E você estava de máscara.
Eu sempre com o narigão pra fora. Gente, Impossível. a Maíra trouxe umas situações também. E aí eu me lembro que você estava me contando. Acho que você estava na sua segunda, mais ou menos. Você ainda participou bastante. Eu acho que Não, eu você fiz merecia tudo. ganhar. Eu não acredito. Obrigada. Porque- Mas, assim, nessa época, eu não deixei de fazer nada. Eu só deixei a faculdade porque eu fui lá pedir meio que permissão, orientação. E a coordenadora psicóloga, né, falou, cara, você tem que fechar, dar um tempo e fazer o Popstar, porque se você bancar de fazer os dois, vai ter um momento que você vai cansada, você vai achar, cara, eu não tô você não vai fazendo nenhum dos dois direito. Porque estudar precisa de calma, continuação e cabeça fresca. Para sentar Tudo que o você não tinha conteúdo. na época, cabeça fresca. Não. Que você tava naquele E a turbilhão. preparação para canto de concurso, gente, é atlética, assim, é um negócio... Eu, graças a Deus, eu aceitei também, porque não teve outro depois. O último foi esse, de 2019, e foi sensacional participar. Eu acredito que sim. Mas deixa eu puxar um link aqui, porque assim, participações em grupos. Esse não foi um reality de confinamento. Não. Mas você já participou. Já. Você acha que é bom? Você acha que agrega alguma coisa para o ser humano participar daquilo ali? Esquece o dinheiro. Não, é assim, você diz que num reality show de confinamento... Com um monte de gente ou... que você não tem nada a ver com você não conhece. Não, depende do reality show, por exemplo. Eu gosto quando eu participo de reality show, ou pelo menos eu gostei até então, mesmo uns que eu não apreciei muito e queria logo sair e tal, isso acontece. Mas, de qualquer forma, eu gostei porque eu vi muita coisa por dentro. Então, se um dia eu tiver que apresentar um reality show, eu já sei muita coisa. Ah, tá. E aquela coisa, né? A experiência de quem viveu o negócio. Né? Então, até apresentando, por exemplo, Ilha da Sedução, ele foi confinamento, apesar de eu ser apresentadora. Mas era na Península de Samaná, eu tinha que estar lá. Mas aí você não estava ali, né? Naquele burburinho. Eu não estava sendo, você de uma certa forma, colocada. Né? A gente vai falar manipulado, eu não vou dizer manipulado um termo pejorativo, mas quando você é que propõe exercícios, dinâmicas, não deixa de ser uma organização / manipulação do que vai ser. Claro. Né? Não é manipulação de enfim, mas não é pejorativo. Mas, assim, foi um confinamento brabo, porque se eu tivesse que ser acordada 1 da manhã, eu ia ser acordada 1 da manhã. Quanto tempo mais ou menos, você lembra? Lá eu fiquei 17 dias. É muita coisa. Na Península de Samaná. Porque tinha uma coisa tinha que gravar todas as chamadas, enfim, todo uma trabalheira, né? Então não tinha hora pra nada, nem pra dormir, nem pra comer. Tinha uma hora pra almoçar, pra aproveitar e pegava sol junto. Dava pra pegar um solzinho? Porque aí na hora do almoço eu já tava com o biquíni por baixo, eu só tirava. Pegava só, comia. Voltei bem morena, porque o sol lá no Caribe... Sério. Você bem morena. Não, é possível, eu tenho foto. 17 dias deve... Não, menino, eu tenho foto pra mostrar. Se eu achar, até bota, você coloca antes de exibir pra galera. Porque eu não me reconhecia. Babi bem morena. Bem morena. E eu tava loura, né? Assim, então tava com contraste assim. Tava dando um contraste. Muito diferente. Aí botava uma lente eu já azul, tive pronto. todos os visuais. Eu já era Barbie. Eu tive quase todos os visuais, assim. Agente secreto legal. Se eu tivesse todas as minhas fotos em 3x4, colocasse tudo, ia ser, bom, quem é? Como ela está agora? Eu me lembrei que tem uma modelo, que é a Linda Evangelista, que é referência, né, pra mim, né? Dos anos 80, 90, que tinha uma hora que o compositor, quando ela começou a mudar de cabelos, eu sempre gostei disso também, as pessoas não sabiam mais, assim, e os composites, né, os materiais ficavam antigos. Sim. Então, se ela saía do ruivo curto para um louro aqui, Chanel, era muito radical, era para as novas coleções, a fazer muito desfile. E teve uma hora que eu já vi, teve uma hora um composite dela assim, hair, né, cabelo, ponto de interrogação. Ninguém sabe como é que vai vir. Porque tinha que checar. É estilo Meryl Streep, né? É muito legal, né? Que é uma camaleoa, né? Meryl Streep em todos os sentidos, né? Não só eu acho que aquela mulher cabelos, sabe assim. fazer qualquer coisa. Gente, Mamma Mia. Mas eu acho que é quando você se permite, né? Essa coisa da arte, você tem que se permitir também. Eu acho que o artista mesmo de dom, aquele que nasce assim, que desde pequenininho já tá estreando onde vai, na casa da tia, na casa da avó,
e é sempre o centro das atenções. Esse daí é aquele que faz mesmo tudo. Então, isso é um momento E sai crucial, natural. assim, porque dependendo do ambiente, vai ser estimulado, vai ser validado, e aí a criança pode seguir aquilo se quiser. Então é muito legal para decidir quero seguir e é muito legal para decidir não quero seguir. Sim. Muita segurança, porque sempre foi validado, sempre foi parte de quem ela é. Mas tem muita gente que tem dom, ou teve dom na infância e falou, oh, não, mas isso não, minha filha, ou meu filho, isso não. Não, olha só. Hoje em Então, dia, trabalho eu acho que isso aí tá que- mais devagar. Mas antigamente era... Então, a gente está vivendo uma epidemia. Está vivendo uma loucura coletiva de ficar famoso, né? Não é de ser artista, é de ficar famoso, né? Nem que seja Quer dizer, uns 15 minutos ali. minha humilde visão. Não, humilde não, é a visão real. Porque vai ter gente que vai discordar e válido, mas assim, Bom, mas do para que eu tenho discordar tem que visto... ter uma boa fundamentação, hein? Porra, porque o que a gente vê é inimaginável. E assim, não quero saber se é por coisa boa ou ruim, eu só quero aparecer. Eu tive Aí validação começa. por causa da criação com a minha mãe, né? Sim. Meu pai teve muito medo que eu fizesse Pô, seu pai primeiro militar, moda, depois... ele trabalhou até que na para Marinha. militar ele meio que foi... Deixou, né? Porque ele não, que eu me lembre, né? Ele não serviu quando jovem, eu não lembro como foi, mas ou ele serviu, deixou, mas depois ele foi trabalhar junto à Marinha como engenheiro, né? Engenheiro mecânico. Mas olha Então só, ele liberava os navios, ele consertava os navios. O militar é militar. Mas você sabe, o meu pai já é falecido, né? Ele morreu com 56 anos em 2003. A gente comemorou meu aniversário, ali na época era Porcão Rios. E aí tinha uma mesa enorme, eu morava em São Paulo, eu vim de São Paulo e encontrei, muito legal, tinha um amigo, acho que você conheceu o Fred Vinet, do Le Village? De nome. Do Le Village, sim. O ele francês, né? ele ainda estava super vivo, não estava dodói e tal. Foi o muito... Fred, eu me lembro dele na época do Le Village, cara, no comecinho dos anos 90. Então, o Fred, a última vez eu acho que eu ouvi, ele foi no meu aniversário. Enfim, por isso que eu lembro essa mesa. Eu perdi duas pessoas muito, muito especiais nessa mesa, o meu pai e o Fred. E o meu pai, assim, ele morreu 4 dias depois desse aniversário, desse jantar. E aí eu já estava em São Paulo. E aí eu falei, não consigo ir agora, mas eu vou amanhã então. Tá, meu irmão mais novo resolveu as coisas, porque ele já era advogado, eu acho. Ou estudava advocacia, eu não lembro quando ele se formou. Mas enfim, o meu pai tinha medo, assim, de eu seguir moda, porque no início eu fiz teatro aqui, fiz teatro no Diretório Central dos Estudantes com a Françoise Furton e Delson Antunes. Era fantástico o curso, era muito legal, porque a gente lia coisas incríveis, enfim, os teóricos mesmo do teatro, muito legal. E a gente apresentou no Teatro da UF, que é lindo, né? Muito lindo aquele teatro. Depois eu fiz outra peça lá, que foi a Guerra Doce, que eu cantei, eu cantava, era lindo. Eu fui. Mas em 2006, né? Pois é, acho que 2006, não, 2016. Acho que 16. Gente, tô doida. Você ainda tava com o cabelo A curtinho. pessoa faz 32 anos de carreira, tem que ter alguém para dizer assim, não, Babi, não foi isso. Foi 2016. Foi 2016, né? Com o Edu Porto e com... Isso, que depois até a gente William foi na Gruta de Capri comer pizza. Assim, ali, exatamente. Aquilo era muito bonito. Depois do teatro. Né? Mas a primeira vez que eu subi no palco desse teatro, da UF, foi em 92, eu acho, 91, 92, e foi no Nossa Cidade, né, que é um clássico inglês, Our Town, do Thornton Wilder, e como tinha mais aluno do que personagem, e não adiantava fazer coro, não sei o quê, figuração, né, de teatro. Não, porque todos eram alunos, todos queriam colocar ali Então a gente tinha coisas criadas, assim. Eles criaram, por exemplo, a ação de 3 diretoras de cena. Eu era diretora de cena. Então eu adentrava com a cena e tirava. Você já tinha uma bagagem grande já? Você já estava na Globo fazendo novela? Nada, imagina. Em 92, nada, 90? Não. Qual a primeira coisa de teatro... Não, a Aninha foi depois. A Aninha foi em 98. Ah, foi 98? Foi. Eu tô crente que foi no comecinho. Não foi. É porque passa um tempo, a gente perde um pouquinho da noção. Não, claro. Oxe.
Não, ainda bem que agora tem rede social para você. Você vai porque colocando chega lá, uma o hora que Wikipedia você vai não- colocando lá, porque... A gente não tem mais pra certeza lembrar. de que ano que foi. Tem que guardar os currículos. É verdade. Olha o Alzheimer gritando já. Mas enfim, então, a primeira vez que eu pisei nesse teatro foi ali. E depois, você lembrou, vários anos depois, 14 anos depois, sei lá. Mas o teatro foi que me possibilitou, né? Entender que eu podia, então, fazer arte. Uhum. E aí como eu recebi o convite para participar do... Como é que era o nome? Garota Vagete Kawasaki. Aí eu tinha, acho que 18, 19 anos. E aí eu ganhei esse concurso com uma outra menina. Eu tinha... Essa eu não sabia. Menina. É da Vagete Kawasaki. E aí ganhava um book, ganhava passagens para Miami e tal. Era super maneiro. Mas eu não fiz a viagem, não. Não tinha dinheiro para ficar lá. Eu não ia... Era você. Era você só ganhava passagem. mais. Só passagem. Mas aí não é legal. É complicado. Complicado. Graças a Deus. Mas aí eu cheguei pro dono e falei assim: você pode me dar o dinheiro da passagem? Troca pelo dinheiro, pô. Não. É que vai ver aquilo já era um convênio que nem ele gastava. Não. Mas ele foi muito generoso. Ele falou: olha, mas eu estou indo semana que vem e tal. Mas aí, antes dele continuar a frase, eu falei: não precisa. Tá bom. Mas o book já me interessa muito. E aí eu... porque tem certas propostas que não precisa nem terminar, né? Tipo assim. Não, porque não ia dar conta. Não. Aí foi isso. Mas aí eu modelei e depois... Aí eu entendi uma coisa. Com os cachês eu podia pagar cursos de interpretação para vídeo, que eram caros, e são caros até hoje, eu acho, né? E antigamente não tinham muitos, né? Também. Não tinham. Tinha assim, poucos, mas bons, né? A parte boa é que eu entrei meu primeiro curso... Eu entrei numa turma que era só para modelos. E aí, quem estava nessa turma? Ana Furtado, que era modelo nessa época também. Thiago Lacerda. Caramba! Então eu fazia os textos com eles, assim, tipo... E eles nem estavam também de... Não, era todo mundo modelo. Todo mundo aprendendo. Era todo mundo ainda modelo. era de modelo. Né? Sim. É bem interessante. Aí foi todo mundo pra televisão. Acabou. Porque é uma isso. coisa chama a outra. Você também. vai fazendo os cursos, aí você faz mais trabalhos, aí você recebe dinheiro e você vai pagando mais cursos e Antigamente era certo. Hoje em dia talvez não. Mas antigamente era certo. Se você começasse por um, você acabava no outro. Ainda mais quando a pessoa é bonita, assim, aí não tem jeito. Tinha bastante espaço pra gente muito bonita. Hoje em dia não tem não. Mas tinha bastante espaço pra gente muito bonita. Até porque hoje em dia o conceito de beleza também mudou, né? Ampliou tudo, né? Tem o seu lado muito bom, tem o seu lado necessário, mas quem for considerado muito bonito, muitas vezes não pega. Tem um lado meio surreal também, que não desce muito na minha garganta, mas... Fale mais sobre isso. É. Ilumine-me. Porque esse negócio de todo mundo é bonito, ninguém pode criticar ninguém, isso me incomoda um pouco. Sim, entendo. Porque a gente tem nossos gostos, porque né? O bonito a gente não pode falar. Bonito, o feio continua sendo feio. Mas não sei, aí você tem que conviver, porque às vezes... Sim. Às vezes mas olha só. tem um xananã lá naquela amiga, naquele que muda, né? Mas o feio continua sendo feio. Mas graças a Deus que é subjetivo. É subjetivo, cara. Porque gosto de repente o que é feio pra mim é lindo pra outra pessoa. É verdade. Ainda bem, né, gente? Senão a gente ia lutar todo mundo pela mesma pessoa. Que tristeza isso. Isso seria muito triste. Já pensou? Que merda. Isso não ia dar certo. Eu sei lá, já devem ter me achado bem feia. E a minha mãe falou que eu sou exótica. Então já tô, cara, sai ganhando já tô bem. Porque a beleza. Minha mãe já falou isso pra mim. Mas então, a gente filha, tem que explicar o exótico. Não, mas ela foi com todas as... É muito engraçado a gente dar risada disso hoje, né? Porque, enfim, foi muita terapia depois. Tô brincando, mas nem tanto. Mas ela fala, minha filha, você não é bonita. Minha filha, Graça estava equivocada. Não, mas ela falou com muito, muito cuidado. Ela falou com muito cuidado. Eu não sei qual era a situação. Eu fico imaginando a cena. Eu me lembro que ela estava me olhando. Você olhando pra baixo, né? Gente, assim, eu não sei. Eu já fui adolescente. Adolescente passa por fases. Nem toda fase vai ser incrível, né? Nem toda fase vai ser linda, né? Não, então, e na maioria das vezes a gente não se acha nada. Não se acha legal. Também, Mas eu tive a Dona Graça para me confirmar isso. Minha filha, ela olhava para mim com um carinho, assim. Então, minha filha, você... Calma, vou me emocionar, mas não. Você não é assim bonita. Você é exótica. Aí eu
Exótica, mamãe. É, minha Fui já filha. fechando. Não, que isso. Que isso. Ainda bem que eu não fazia Krav Maga nessa época. Porque... É isso que eu tava pensando Mas aqui. depois... Então, depois eu fiz Krav Maga. Peraí, qualquer deixa ano. eu tirar uma dúvida aqui. Mas eu rapidinho. testei umas coisinhas do Krav Maga. Meu instrutor falou que eu não devia ter feito isso e me deu bronca, com toda a razão. Mas o Léo Miller, lá da Barra de Tijuca, quando eu morava lá. Mas eu testei porque eu não aguentava. Eu falei, mãe, olha esse golpe que eu aprendi hoje e tal. Eu me lembro de um que, graças a Deus, eu peguei muito leve, porque foi no joelho dela. Mas, enfim, quem sabe eu não estava Você descontando deu um alguma golpe coisa. nela. Mentira, estava descontando nada. Viu, mãe, como eu sou boa? Depois eu vou te ensinar os melhores. Ela, não, pelo amor de Deus. Eu confio, eu acredito. Mas, enfim, realmente hoje estamos em tempos muito doloridos, muito difíceis, em que a gente não pode se expressar e Tem a gente uma tem coisa que que eu tomar esqueci de muito falar. conta, né, do que a gente pensa, e a gente sempre tem que lembrar de que, dependendo da época que você foi criado, aquilo era super normalizado, equivocado, muitas vezes errado, e que às vezes a gente vai trazer. A gente vai ter que... Opa, desculpa, peraí, deixa eu refrasear, mas... Cara, o É isso importante aí. é conviver direito, né? Não É isso aí, Não é, é isso aí. pancadaria por causa disso. É porque eu esqueci. Na hora que eu estava lá elencando todas as suas habilidades, eu esqueci do psicóloga. Me formei no ano passado. E agora veio a doutora Ana Bárbara aí. Doutora Ana Bárbara, aquela que usa óculos, que senta. Mas olha, eu não sou muito convencional, porque meu óculos é assim, tipo, ele não é muito... Lógico que ele tem que ter um estilo, certinho, mas aí você, muito já sai da Babi Xavier e vai para a doutora Ana Bárbara. Porque Fala nisso, tem uma série muito legal. Assim que eu terminei, eu tive um presentaço da Gypsy, que é uma produtora. É a produtora do Igor Moreira e da Jéssica. E eles tinham criado já um ano antes, e aí eles colocaram para produção o Minha Adorável Terapeuta. Eu vi um pedacinho É uma série muito legal. de uma menina que dá um ataque lá na sua frente. Eu já estava andando nervoso. Não, você sabe que aquilo... Mas é muito bem feito, né? E é muito real. É muito real, porque muito parece real. realmente que o negócio ali está acontecendo de verdade. São 3 temporadas de 7 episódios. Então a gente fala de 7 pecados capitais, 7 leis universais, 7 leis espirituais, tá, vai. Tudo com 7. Tudo com 7, eram 21 alunos nessa aula de vídeo que o Igor dá aula, né? E super professor, super coach, super preparador de atores, assim, absurdo. Ele é diretor, né? Então, na Globo ele Cara, estava... bom. Na Globo ele fez assistência de direção, no Família Tudo. E os atores iam pra cima dele, que queriam ser dirigidos ali por ele. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? O que você acha? Era uma troca, né? Pelo que eu Aquela ouvi. certeza, se ele me dirigir, eu vou ficar bom. Porque ele passa muita confiança, é muito incrível. Eu quero muito que ele um dia dirija uma novela inteira com o diretor principal e que um dia pegue um núcleo, porque ele também é muito bom administrador, né? Pô, o cara nasceu pra isso. E é impressionante, porque ele começou como ator e depois ele olhou assim, cara, não tô pegando os trabalhos, peraí, deixa eu desenvolver outras coisas. E aí ele pegava trabalhos, mas não tanto quanto ele estava afim. Sim. Então ele usou o tempo dele, ele foi muito inteligente, ele foi fazer a fotografia, foi fazer gestão de projetos, né? E sabe, ele me ajudou a fazer, né? Do Lei Aldir Blanc, ele e a Jéssica. Ele sabe Então, um pouquinho de tudo, né? Então ele Ele foi se fazer interessa por tudo. Não, ele tem todos os 2 setores faculdades. do negócio. Ele tem 2 faculdades. Um dia ele tem que sentar aqui para contar a história, porque olha, ele é Deve ser incrível, interessante. ele é né? incrível. Um dia ele vai lá, um déjà vu, tá? No meu podcast. Ah, sim, vai ser maravilhoso. Meu podcast eu comecei depois que eu me formei. Eu me formei e tinha uma coisa em mim que eu falei, eu vou adoecer. Vamos falar um pouquinho de déjà vu, então, já que a gente entrou por aí. Eu já tô falando da concepção. Foi isso. Eu falei, eu preciso Então, falar com as pessoas. Foi a psicóloga que teve essa necessidade. Junto com a comunicadora, né? Porque aí eu tava vendo muita coisa por dentro. E quando você tá na faculdade, eu acredito que medicina aconteça bem parecido, assim. Você vê muito problema. Você vê muita treta do ser humano, assim. Você vê o ser humano dando errado o tempo todo. Sim. Porque é aí que você tem que perceber, saber perceber, né? E saber o que fazer, quais são os manejos, né?
Então, teve uma hora que eu falei, gente, eu tô muito triste nessa faculdade. Porque eu tô sabendo de coisas que eu não sabia, isso tá me quebrando inteira. Eu não precisava passar por isso. Eu acreditava que era assim, não é nada assim, tem vários jeitos de... O Cara, Papai Noel não existe. não existe, Coelhinho da Páscoa é uma farsa. Então, eu, assim, chegou no final da faculdade, eu já tava assim, urrando, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Então, eu fui fazer o Déjà Vu, e aí me veio também a minha adorável terapeuta, e quando eu vivi as cenas na pele da Cristina, que é essa terapeuta que eu fiz, eu falei, cara, eu não posso sair de todo esse ar impressionado com esses 7 anos e meio de faculdade e já ir para um consultório, né? Já me colocar num consultório para ouvir a vida real. Porque, por um lado, eu vou estar muito, né, já estou com o carro andando. Por outro lado, assim, vão ser muitos anos de sofrimento sem eu saber me distanciar. Eu preciso ter algum prazer de quem eu fui antes. E, enfim, eu fiz um balanço sobre isso, sempre fiz minha análise, né, não parei na faculdade, E sempre agora, fiz então, minha sendo análise. terapeuta aí, sendo psicóloga aí, que você não pode parar mesmo. Mas, assim, talvez chego agora a uma possível conclusão aqui no Contracorrente, que uma coisa que me atrasou de eu tirar o meu CRP, eu não tirei até hoje, foi ter feito minha adorável terapeuta. Porque eu sou um tipo de paciente que nunca vai fazer, porque eu já faço há muito tempo, então eu acredito que daqui para frente eu já estou mais escolada, né? Já estou mais autocompreendida, então não vou fazer isso. Eu nunca vou fazer algumas das muitas coisas que a gente viu em minha adorável terapeuta. Convido todo mundo a assistir, porque tem gente que trata a sua própria terapia daquele jeito. Ou a terapeuta, né? A pessoa da terapeuta daquele jeito. Então, aquilo é muito forte. E você tem que ter uma... Sabe? Você tem que ter um domínio. Caramba, cara, você tem que ter experiência, cara, pra segurar aquela onda. Foi o que você falou, é igual o médico. Isso aí chega uma hora que você meio que esfria um pouco. Sabe se distanciar. Exatamente. E você já sabe aonde aquele caminho vai dar. Sim, mas assim... Então você sabe que se entrar por aquele atalho você volta. Até determinada página você até pode apostar em algumas coisas, mas sabe onde vai dar? Acho que nem o médico sabe. Acho que eles fazem que sabem, não sabem. Eu acho que eu não expliquei direito. Não, mas o caminho eu já vi de uma outra forma. Porque eu estava conversando com a minha terapeuta. Eu fiz terapia há muito tempo. Eu fiz 4 anos. Mas para mim foi suficiente. E eu sou amigo. Assim, eu me tornei um amigo da minha terapeuta. Né? E hoje em dia. Isso até pode acontecer depois de uma boa. E vários amigos meus, quando precisam, eu encaminho para ela. Ela é muito legal. E ela mora no Rio, mas ela atende aqui em Caraí. Aí eu estava falando. Ela até vai vir aqui. Eu já falei com ela, mas ela está na Europa agora. Acho que o netinho dela nasceu, alguma coisa assim. Bacana. Aí depois ela voltar, ela vai vir. Eu estava falando com ela que várias pessoas que eu conheço desafiam o terapeuta. Eu não entendo isso. Se eu estou indo lá, eu não quero desafiar ele. Eu quero que ele me ajude. Aí ela falou... Eu quero somar para pensar junto. Aí ela falou, sabe o que ela falou para mim? Que uma coisa que eu nunca mais esqueci. E você, como é terapeuta também, psicóloga, eu acho que é bom até você ficar ligada nisso. Ela falou, Marcos, tem gente que senta aqui há 10 anos e não começou a terapia. Eu não acreditei naquilo. Eu falei assim, cara, 10 anos. Ela, 10 anos. 10 anos não começou a terapia. Aí ela falou, por isso que você não entendeu nada. Porque eu fiz 4 anos. Assim, perto de um ano inteiro, perto de ter passado um ano inteiro, ela falou para mim assim um dia, parabéns, você começou a terapia. E eu não entendi nada. Eu achei que ela estava falando alguma coisa. Eu falei assim, mas o que ela quer dizer com isso? Aí depois a gente conversou. É isso. Porque a gente fica querendo que o terapeuta adivinhe o nosso problema, ou então a gente desafia ele, ou então a gente fica com raiva dele. Assim, ela sempre fala, eu já fiquei com raiva em sessão. Não, eu já fiquei com raiva em sessão, mas não da pessoa da terapeuta, mas com raiva do que eu encontrei, assim. Sabe o que eu falava para ela quando acontecia isso comigo? Que ela falava, hoje você vai sair daqui com raiva de mim. Eu falei assim, não vou. Hoje eu vou sair daqui com o dever de casa. Eu falava assim para ela. Já dá uma quebrada na sua possibilidade de sentir raiva. Porque assim, eu sei que ela está fazendo aquilo para me ajudar. Tanto foi que todos os gatilhos que ela me ensinou a ver dentro de mim, porque a resposta toda está dentro da gente, né? Quando ela me ensinou isso, serviu para tudo. Eu não precisei mais ir lá. Mas eu falei para ela, eu não vou te dar Deus, eu vou te dar um até breve. Porque o dia que eu achar que eu devo voltar, eu volto. Mas você tem um circuito de serotonina longo, né?
Acredito que sim. Porque você está sempre bem. Eu procuro, né? Não que não. Vai ter vezes que tu vai estar mais na sua, vai estar mais quieto, Mas eu vai tô se sempre entristecer com mais uma coisa propositivo. pertinente. Mas você já joga o ambiente para cima, já propõe, né? É porque eu acho que todo mundo tem que ficar bem. Pois é, Sabe? isso eu acho sensacional, assim. E quando você não está bem... Isso já é contracorrente. Porque... É por isso que o nome é assim... my God. Exatamente, pelo que eu te contei, né? Assim, então, assim, quando todo mundo acha que você deve fazer uma coisa, eu não quero fazer aquilo, eu quero fazer o contrário daquilo. Qual é o seu signo, Marco? Eu sou escorpião com ascendente escorpião e a lua em Áries. Ô, Lua em Ares. Coisa boa, né? Escorpião já explica um pouco mais. Ares, ó. Escorpião. Eu sou aqui. Ares também, mas eu sou Ares no ascendente. A minha lua tá em Áries. Foi a Renata que fez o meu... Renata Neme. Ah, sim, porque Renata ela- Neme. ela é Um dia ela tem que vir aqui ela veio falar. aqui, Porque ela veio aqui? veio. Tá, cadê esse Nossa, link? Vou dar uma olhada. Você tem que ver. Agora ela tá fazendo negócio de terapia e astrologia védica. É muito Eu maneiro. não sei o que Depois assiste o... Você vai ficar louca. Você vai adorar, simplesmente. É só assistir o episódio dela. Renata Neme, astróloga. Ela fala sobre isso, então, né? Aham. Muito bom. Já vamos assistir. Oxi. Muito bom mesmo. E assim, eu aprendi um monte de coisa interessante. Passar. Coisas de relacionamento, coisas assim, muito interessante mesmo. Muito interessante. Vamos investigar. Muito É bom. bom. Mas aí, vamos voltar aqui para Babi, a doutora Ana Bárbara Xavier, da Fontoura Xavier. Yes. Da Fontoura Xavier. Sabia Mas- que Fontoura Xavier é uma cidade? Fontoura Xavier? É uma Nome cidade. e sobrenome. No sul. É por isso que eu tenho sobrenome. É como se eu fosse de lá. Mas se Ana você Bárbara for Babi, de lá. verificar, deve ter alguma coisa a ver, não tem não? Tem. A família do meu pai, do sul. Fica 180 quilômetros de... Acho que é o norte de Porto Alegre. Ah, sim. Sei lá, por isso que é da Fontoura Xavier. Mas eu botei o Babi no nome. Botou? Botei. Como é que ficou? Eu acho que foi em Ficou Ana 2001. Bárbara Babi? Foi em 2001 que eu não conseguia fazer meu site de jeito nenhum. Coisa chata. Que um amigo, um conhecido amigo, falou assim, que ele soube num jantar, eu morava em São Paulo, eu soube num jantar que eu falei, a gente estava conversando, eu falei assim, não, eu por enquanto, gente, calma, eu só sei e-mail por enquanto. Tipo, a gente tem, sei lá, 3, 5 sites de busca e eu vou ali e tal, eu passo e-mail, tá ótimo por enquanto. Aquela bem analógica. Mas você não tem o seu site? Eu falei, não, por enquanto não tenho tempo, gente, eu gravo o dia inteiro. Não tenho tempo. Não tem tempo nem de se coçar. Como é que eu vou alimentar um site e tal? Aí ele... tá. Aí num próximo jantar com os mesmos amigos, ele... como é que foi? Registrei seu site. Eu falei, porque eu não lembro de ter pedido, né? Falei, registrei seu site. Falei, que legal. Tá, eu vou pedir então para minha contadora para você passar a conta para ela e tal, e o domínio, né? E aí você passa para mim, poxa, muito obrigado, você garantiu para ninguém pegar? Bacana, obrigado. Ele, não, vamos conversar. Você sabe que isso dá um bom processo, né? As pessoas fazem isso, mas elas não podem fazer isso. Verdade, né? Eu devia ter... E a pessoa, pelo eu menos ser no dono do seu Pequenas nome, Causas. que absurdo é esse? Pois é. Mas por isso que eu botei o Babi no meu nome. Mas sabe o que eu fiz, assim? Enquanto eu não tinha tempo mesmo, e não era uma coisa que... Hoje em dia todo mundo tem seu site. Tem outras formas de fazer, mas até gratuito. Mas, assim, nessa época eu falei... Vamos ver quem é mais paciente do que quem. E eu nunca procurei. E eu nunca quis. Nunca fiz o meu site. Porque eu queria esse nome. Babi Xavier e tal. Ou eu queria só Babi, uma coisa assim. Eu não lembro na época que eu queria, mas era o que tinha registrado. E aí quando ele desistiu, eu peguei. Gente, é muita Porque aí eu tinha amigos assim que avisavam. Só, gente que trabalha com isso, né? Tô checando aqui, daqui a pouco vai vencer. Não pegou. Aí eu fui lá e peguei. Você sabe Mas que eu assim, tenho- chato, anos depois, Marcos. Pô, mas isso é uma dor de cabeça. Por isso que eu botei o tenho Babi no meu nome. Uma sacanagem. É. Eu tenho uma amiga que ela mora em São Paulo e ela é uma excelente advogada em relação a essas coisas de patente, de marca. Ela é excelente. Muito bom. dia que você Em São precisar, Paulo, né? Bom, Mara Peixoto, claro, o nome dela. ótimo saber. Aqui em Niterói a gente tem a Dilma Rezende, que fez toda a papelada. Hoje em dia não é mais papelada. Do Déjà Vu, porque antes de lançar eu quis registrar É bom, direitinho. né? É bom. Aliás, eu coloquei Déjà Vu com I primeiro para portuguesar,
segundo porque meu nome é Babi. Chamando déjà vu. Babi com I, e depois que déjà vu tem com U, tem um monte de coisas com esse nome, um monte de negócios, produtos, serviços. Eu não quero entrar nessa arena, não. E você ficou o déjà vu da Babi. Acabou. E aí eu coloquei, e aí a gente fez a logo, minha filha resolveu um problema lá da logo. Sério? Ela já tá assim já? Fez 2 anos de Zion, né? Meu Deus. E aí Você já tá com 13, 14? vai fazer 14 esse ano. É porque ela só tem tamanho. Ela tem 1,71, Marcos. Calça 39. Ué, daqui a pouquinho ela tá do meu tamanho. Eu tenho 1,78 ou 77. Eu tenho 1,75 e ela, 4 centímetros é muito pouco, cara. Mas quando eu vejo ela do teu lado, ela já tá muito pertinho. Porque se põe um tênis com uma coisa, um salto, já foi. Já fica. Já foi. E esses dias veste igual a mim. Toda estilosona lá. Ela deve se divertir no seu closet, né? Mas assim, eu não tenho encontrado muito o que fazer aqui em Niterói com ela. Então eu sinto que assim, ir ao Plaza é o grande lance. Então ela se arruma. É uma pessoa de São Paulo, não adianta. Não adianta. Eu também. Meu coração fica lá. Agora, meu coração profissional, que meu coração está aqui no Rio com o João. Tá aqui do lado. Eu ia até perguntar pro João, sabe o quê? Se ele concordava com graça. Quando ele chegou para você e falou assim, filha, você não é bonita, você é exótica. Pois é. Eu te garanto que ele não ia, João, não ia concordar com ele. Doido, cara. Quando ela vem isso, ela vai bater na gente. Mas ela sabe que ela falou. Não, mas ela vai dizer, não falei, ela que entendeu errado. Eu vou dizer, tá bom, mãe, tudo bem, eu entendi errado mesmo. A gente se encontra todo mundo lá na Valéria qualquer dia desse, bota a resenha em dia. Aliás, eu tenho que ir lá, quero fazer uns lasers lá. Que eu tô derretendo já. Então. Eu falei pra ela, mas quando é que ela vai ter outro laser lá? Não sei, eu preciso fazer. Eu falei com ela, mas tem uns disparos, tem que juntar grupo, porque a máquina... No dia que você for, eu vou falar pra ela me colocar junto. Então, mas aí a gente tem que juntar mais gente. Mas aí ela e o Hugo lá, eles também dão jeito lá. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Vamos sair um pouquinho da psicóloga. Não, antes de sair, deixa eu te falar uma coisa. Quando você estava falando que você, no Déjà Vu, você meio que usava um pouco da psicologia ali, eu encarei isso desde quando eu vi o primeiro, que eu assisti, eu não sei se foi com Kiko. O primeiro que foi ao ar foi Kiko Zambianchi, o segundo Luciano Zafir. Foi ele que eu vi. Luciano Zafir foi bom demais. Você acredita que eu mandei até uma mensagem lá, aí eu marquei vocês dois, ele me respondeu, valeu, obrigado, ele botou assim, gente boa, né? Aí eu falei, caramba, aquilo ali, para a Babi, tá sendo meio que quando a gente fala, como é que é? Do sofá. O divã? O divã, tá sendo o divã da Babi. É informal, mas Porque ali, apesar de ser um bate-papo, você vê que tem uma certa terapia ali. Tem uma estrutura aí. É gostoso, trás, é gostoso. É bom. Mas eu gosto de fazer perguntas que não se faz normalmente. Então, quando você chega para um cara como o Kiko, que é uma referência, é um ícone na nossa música, né? Ainda mais a gente nessa idade nossa, a gente viveu muito isso. Todos os lançamentos dele, até cantado por outros cantores. Sim, ele é excelente compositor e compartilha muito bem, né, seu dom. Mas quando chego para ele e falo, como é que você lida com o seu envelhecimento? Como é que é a sua parentalidade? Cara, são coisas que eu tô a fim de saber. Então, o Déjà Vu eu não precisei fazer um estudo. E quando você tem que ter um podcast, eu falo, uma hora eu vou ter. Eu sabia que com a faculdade ali, né, diariamente estava punk, né? A gente tem que saber as batalhas. Calma. Vamos começar e terminar o negócio. Porque a faculdade, maternidade, só. Gente. E você não gosta de fazer nada da minha boca. Eu sei que é assim, você gosta de fazer tudo direitinho. Porque assim, vamos fazer? Então vamos fazer? Então vamos nos empenhar? Então vamos pra dentro. Isso aí. Vamos pra dentro, vamos pra cima e pra dentro. Vestir a camisa. Então, assim, quando eu pergunto pra ele essas coisas, eu realmente quero saber. E o que vem é maravilhoso. Aí vai fazendo vários hiperlinks. Porque a pessoa não espera e a pessoa fala, cara, que maneiro. E aí,
É lógico, eu também procuro não fazer perguntas que constranjam, Claro, até porque não é da minha. Eu não fazia nem no programa livre. Mas não é interessante. 20 e tantos anos atrás, quando eu não fazia. Quando você está vendo que a pessoa está saindo do conforto dela, não é interessante. Eu, pelo menos, não consigo achar graça. Porque é estranho. E lacrou, e deu, e bafão, e climão. Cara, isso é muito tenso, assim. Né? Deixa isso para outras. E assim, polemizar. Uma vez eu li uma coisa do Michel Foucault, que eu falei, nossa, é isso. Foi uma coisa, eu nem lembro qual era o texto, mas quem estuda ele vai saber. Que ele falava que a polêmica, ela não. A polêmica é para quem não quer resolver. Claro! A pessoa não quer, a pessoa já está ali tirando seu sabor ali beleza. Ixi. Eu costumo falar que polêmica é coisa de adolescente. Casa caiu. Né? E aí a pessoa tá madura, a gente não quer saber de polêmica nenhuma. Não quer isso. Não quer isso. Então, eu falei, nossa, que bom que ele pensou nisso. Isso aqui resume. Polêmica é chato. Né? A polêmica é para quem não quer. Então, se uma pessoa está puxando isso, quer polemizar, não quer ouvir, não quer... Ou então fica te conduzindo. Sim. Nossa, que coisa horrorosa. Então não quer resolver. E a gente já tem uma experiência, um feelingzinho que a gente percebe na hora. Liga um alarme na gente. Liga um alarme na gente. Eu fiquei muito com esse tipo de senso quando eu fazia muito casamento. É verdade, você é juiz de paz. Aí, quando eu fazia muito casamento, eu já sabia, eu olhava. É engraçado que a gente aprende a ter uma leitura corporal. Uma leitura corporal das pessoas, mesmo sem conhecer. Porque, assim, você sabe que ali naqueles 15 minutos ou 20, você consegue ver a leitura e você não erra. Você não erra. Eu me lembro. Por quê? Você casava gente que não queria estar casando ali? Olha, no meu primeiro dia, que foi no primeiro dia quando eu Qual era a sua praça? Qual era o seu Era sua lá região? em Jaconé, Saquarema, terceiro distrito de Saquarema. Então lá... As pessoas casam sem querer em Saquarema? Cara, o pessoal casa muito lá. E é um local pequenininho que tem acho que 11 ou 13 igrejas evangélicas. Ok. Então lá se casa demais. Só que eu fiquei impressionado com uma coisa. Num local desse, eu nunca achei que ia fazer casamento homoafetivo. Tinha bastante. Bastante. Eu falei, gente, numa cidade pequenininha, onde todo mundo se conhece, onde tem acho que 11 ou 13 igrejas evangélicas, eu fiquei bobo. E você sabe, aqui em Niterói também eu vejo muitos casais, muitas duplas, muita gente bonita, parcerias de mão dada, de carinho. Eu acho tão bonito isso. Queria tanto que tivesse isso nos anos 80. Eu ainda não me sinto assim tão Barcelona, sabe como? Assim, eu gosto. Eu acho que eles estão felizes. Eu falo, pelo menos alguém está feliz, gente. Pensa. Alguém está feliz. Eu acho que todo mundo tem que ficar feliz. Mas sabe aquela coisa? Eu não sei, a gente foi criado. Assim, mas eu também. Mas a cabeça muda. Mas casal heteronormativo, se pegando demais também. É isso que eu ia falar. Por isso que eu gosto do carinho. Públicas de afeto. Não, mas. Mas carinho é diferente de afeto. Não. Carinho não é uma demonstração. Carinho não é uma demonstração pública de afeto dessa que eu tô falando. Sim. Tô ligado. Carinho é um carinho. Carinho é uma energia. Agora, quando você vê um casal se estrupiando na sua frente, aquilo te incomoda. Aí, exatamente. Not the street. Exato. Não rasga dinheiro na frente da gente, não, gente. Peraí. Mas assim, quando eu vejo as pessoas se manipulando demais, eu fico assim, desnecessário. Então, assim, mas não, eu acho que todo mundo tem que ser feliz mesmo. E eu via quando tinha casal homoafetivo para fazer a cerimônia, era muito legal. E eu ficava torcendo para que não fosse. Vamos fazer uma polêmica aqui rapidinho? Depende, se não quer resolver. Que não fosse. Que não fosse o quê? Militante. Porque sim, é muito chato. É muito chato. Com discurso. Porque você não sabe o que você fala, você não sabe se você agrada. Então você sai do seu eixo. E assim, aí eu resolvi, assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu quero ver todo mundo bem, todo mundo feliz. E graças a Deus eu sempre fiz você conseguiu alinhar para que todo mundo se sentisse sempre antes representado. De começar, isso. E sempre antes de começar a cerimônia, eu chamava o casal, nem que fosse 5 minutos de papo no cantinho no cartório. Isso, ótimo. Que eu queria conhecer, saber o nome e deixar a pessoa à vontade. Nem todo mundo faz isso, porque isso não é uma prerrogativa. Eu levava a caixa de som e falava, vocês têm alguma música de casal? Temos. Eu já estava ali no Spotify colocando ali. A pessoa fica assim, não acredito que o senhor vai fazer isso.
Eu falei assim, não me chama de senhor não, meu nome é Marcos, não precisa me chamar de senhor. Então, isso Não é um não exemplo, precisa né? me chamar de senhor, não precisa me chamar de doutor. Aí teve um que, assim, você via que era muito simples. Como é que eu chamo o senhor? De excelência? Não, ele falou insolência, sabe? Mas assim, meritríssimo. Que era De insolência, de meretríssimo. Isso. Gente, depois a gente bota isso na novela, minissérie, vamos dizer que é mentira. Mas lá eu casava do pedreiro ao juiz federal. Né? Então, rolava muito. Gente chegando de bicicleta de bermuda que falava, você tem que voltar porque não pode casar de bermuda. Bota uma calça e volta. Eu espero. Sabe como? Enquanto isso eu ia fazendo outros. Ó, até 3 horas eu tô aqui. Vai lá e volta. Então, é muito bom você estar se casando, que é um momento de expectativa, tensão, de sonho, de contrariedade, né? Como você viu alguns. E você encontra uma pessoa leve, né? Uma pessoa que tá ali amarradona e querendo até, tipo... Sim. Compor mais aquele ambiente para a pessoa se sentir um pouco mais acolhida, né? Eu fazia questão de todo mundo se sentir acolhido. Aí quando eu falei assim, como é que eu te chamo? Eu falei assim, você pode me chamar de Marcos. Pode me chamar de Marcos. Eu só não falava Marquinhos, que acho que ia ficar muito puxado. Acaba nessa hora, né? Você vai dizer, Marquinhos, a gente pode dar a lista de casamento para você? Tem um presentinho que tá faltando aqui, porque daqui a pouco, né? Que dá bom que eu... Aí ainda falava assim, eu posso tirar foto de vocês e botar no meu Instagram? Porque eu botava foto de todo o pessoal que eu casava no meu Instagram. Muito maneiro. Por exemplo, tinha dia que eu casava 20 casais. No meu Instagram ia ter 20 lá. postagens. Carrossel. Ia ter. Ia ter 2, né? Porque carrossel de 10. Agora tem carrossel de 20, né? Tem, né? Mas aí, voltando lá naquele caso da linguagem corporal, da psicologia, né? Aí, como é que eu fazia? Eu faço um casamento que não é muito longo para não ficar chato, mas também não muito rapidinho, né? Porque a gente está lidando com sonho, né? Então, eu conversava nem que fosse 5 minutinhos para saber o nome da pessoa e saber assim, como é que vocês se conheceram? Fala rapidinho. Aí falava alguma coisa. Só com essa pergunta já dá para sentir, né? Como é que tá a vibe, né? Aí chegava, a gente fazia o casamento. E quando eu percebia que a pessoa não estava querendo muito, aí eu ficava na minha e eu ia testando na hora. Porque o meu casamento poderia durar 1 minuto ou 20. Depende da pessoa que estivesse na minha frente. Uma vez eu estava lá fazendo um casamento, a mulher, ela, na minha cara, ela fez assim, ó. Sim. Ela não falou nada, mas ela fez isso. Ela queria lua de mel logo, rapaz. Não, ele era um caso que ela já tinha se divorciado dele. Aí depois casou com ele de novo, porque ele prometeu que ia fazer um puxadinho pro filho dela em cima da cama. Era uma questão... Trato de cada um. Não tinha nada a ver com sentimento, sabe? Tá bom. Era trato. Aí ela tipo, pô, eu tô aqui fazendo isso aqui, eu nem queria estar aqui, sabe como assim? Assim, eu pensando que ela estivesse falando... porque pela reação dela, era isso. Ela bocejou e revirou o olho. Aí eu falei assim, tudo bem. Eu tinha acabado de começar, sabe? Aí eu falei assim, fulano estava de sua livre, espontânea vontade de casar com fulano. Você interrompeu e mandou essa? Lógico, porque ela, mais um pouquinho ela ia mandar o cala-boca. Aí, em 1 minutinho, eu falei assim, a sua certidão já vai sair ali com a oficial, você já pode durou pegar, 1 minuto. Entendi. E chegava lá... Tem sentido. Não faz, porque senão perde-se o respeito também. E chegou lá uma menina super agradável, ela foi de noiva, de véu, de flor de laranjeira no cartório. E ele de smoking. Um casamento que foi feito, tipo, 10 horas da manhã. Adoro. Sabe? Adoro. Quando eu me casar no civil, eu vou de noiva. Mas aí o que eu falei, gente, isso é sonho. Como é que eu não vou? Aí eu cheguei e falei assim, cara, e eles super emocionados. Um monte, porque assim, geralmente você leva 2, 3 pessoas, tava a família inteira. Era o casamento deles de verdade. Era um casamento, era a ocasião. Como que eu não vou lidar com isso de uma forma especial? Isso aqui é especial que tá tendo na minha frente. Aí eles tinham música, aí eu botei. Aí, quando eu botei, ela falou assim, agora que a maquiagem acabou, né? Eu quero saber o seguinte, levaram um bolo pro juiz? Não, mas não. Poderia ter levado? Não, porque ia ser depois, né? Ia ser depois, a festa ia ser depois, né? Tá. Não, porque... levar um bolinho pro juiz. Assim, se levasse o juiz não iria recusar. Entendeu? Um quitute. Pode. Não recusamos nada. Mas hoje você faz casamento? Ainda não. É porque eu dei uma parada, saí de lá, aí eu quis dar um tempo, mas já tem papelada minha correndo aí no outro cartão. Tomara que você continue fazendo um casamento. Mas foi bom por quê? Porque para entender o ser humano, mesmo sem conhecer ele, pelo menos aquela primeira leitura, aquela roupagem, é bom, porque isso te protege de coisas quando você chegar no lugar e você não conhece ninguém. Então você já sabe se você pode ser um pouquinho mais simpático, se você tem que pisar no freio um pouquinho, se você fica meio invisível, ou se você vai vendo ali qual é o grau
Mas você sabe, ainda hoje, né? Eu como artista, eu também tenho que ter essa medida, assim. Porque Eu acho que principalmente. a gente não sabe, assim, dependendo do evento, né? A somatória daqueles indivíduos, aquele grupo, né? Qual é a vibe que tá rolando ali. Exatamente. E às vezes na rua mesmo, assim. Outro dia a gente passou por isso, né? Eu e o João, a gente estava fazendo um programa que a gente gosta muito, que é supermercado. A gente adora mesmo, tô falando sério. A gente gosta. Você faz compra, você come. Temos isso também. Eu sou de carne e osso, porra. Temos isso também. Eu acho que devem olhar o meu carrinho, né? Pra ver o que eu tô levando. Né? Pode ser, Deve analisar o carrinho. Ah, meu Deus. Mas não tem nada que me envergonhe lá, não. Eu levo coisas muito gostosas, mas saudáveis. Nada desaborador, isso me não. fez lembrar, uma vez a gente lá no Pão de Açúcar, você procurando a sua pasta de amendoim, que tinha que ser daquela marca e achou. Lá. Achei. Pô, não, lá tem Então tudo. a gente vai no mercado focado, a gente não vai fazer compra do mês, a gente vai comprar o que a gente precisa. Mas assim, normalmente quando eu chego no caixa, eu já tô aliviada. Assim, agora daqui eu vou embora. Já comprei tudo que eu precisei, não sei o que e tal, já tô resolvida, agora eu vou para casa, vou guardar tudo. Só que às vezes você passa por um caixa ou uma caixa e a pessoa não está tendo um bom dia. Isso é bem difícil para mim às vezes, por incrível que pareça. Porque às vezes me choca, assim, sabe? Tipo... porque a gente não está esperando. A gente está usando o nosso melhor ali. Educado, agradável, sorridente. Mas nem todo mundo está tendo um bom dia. O lance é que profissionalmente a gente precisa ter um exercício. Eu sei que é Brasil, eu sei que a economia está difícil. Eu sei que, enfim, eu estou falando de uma pele branca, privilegiada, tá, blá, blá. Mas eu acho que isso não entra no contexto. Eu sou uma mulher, então vamos acabar com isso. Não tem muito privilégio, não. Independente do país, mas todo mundo pode estar no mau dia. Então quando eu passo no caixa, assim, e eu pergunto alguma coisa, eu dou um bom dia, e tomo um encaradão, assim, que a pessoa está sentada, a pessoa está no nível mais baixo, você está em pé, e você dá bom dia, a pessoa... Eu falo, meu Deus... Se eu pudesse falar, mas assim, quando eu tô no mood, eu vou na simpatia até quebrar, porque eu quero um sorriso. Eu preciso que aquele corpo sorria, porque avisa pro cérebro, calma, tá tudo bem. Vai melhorar. E quando você sorri, mesmo que seja só uma coisa mecânica, não, mas é neurociência mesmo. Quando você faz esse movimento e você mantém um pouquinho e tal, você mostra pro cérebro, mostra para todos os sistemas aqui, fala, cara, a parada não tá tão ruim, não tá tão ameaçadora. Porque realmente, se você fecha a cara, se você enverga, o corpo fala assim, é pra ficar assim? Então tá. Então eu vou pensar coisas que me deixem assim, né? Então tudo que a gente puder fazer... Ou então pelo menos até sair desse ambiente. Tudo que a gente puder fazer para ter uma leveza, para não se deixar contaminar por um sentimento que vai durar. Por exemplo, se você estiver triste... ou correndo risco de ficar triste, aquilo vai te pegar demais, não ouça música triste. Não veja filmes de terror. Não estimule, porque é mais do mesmo. Agora, se você tá afim, porque você tá precisando chorar, às vezes você precisa chorar. Eu, por exemplo, tem tempo que eu não consigo. Eu me emociono e tal, mas logo passa, assim. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas uma transição. Eu não consigo. E eu sinto falta, sabe, de debulhar, assim. Foram poucas vezes. Esse ano eu chorei pouquíssimas vezes. Lubrificar os olhos. Entendeu? Eu quero, é uma autorregulação também, né? Mas eu acho que você está numa fase boa, você não está precisando disso agora, não. É muito sexo, né? Não, isso aí é bom. Não, e tem uma coisa, né? Nem tanto, tô brincando. Não, assim, falando sério. Por que eu toquei nesse assunto? Calma. Por que eu toquei nesse assunto? Porque eu já... Cara, eu tô com 50 anos, assim. E aí tem uma hora, cara, que você fala assim, a vida é agora, cara. Porque antes você acha que a vida vai ser a vida inteira, que você tem mais de sei quantos anos e tal. E aí tem uma hora que você fala, eu quero achar a minha pessoa, eu quero amar muito, eu quero transar muito. E isso é bonito e é bacana e é saudável. E vamos parar com isso. Falar assim, a mãe da Cíntia falou num podcast que ela transa muito. Sim, e se quiser palestra, damos. Porra, mas enfim. Eu acho uma bobagem isso, cara. Mas enfim, eu acho que... Por quê? Porque assim, quando você estuda... Calma, eu vou fundamentar. Quando você estuda psicologia, tem um negócio chamado pirâmide de Maslow. Se você quiser, bota aí, pirâmide de Maslow, você vai ver. Aí, assim, nas primeiras bases da pirâmide, você vai ver sono, fome, sede, sexo. Que são as nossas funções ali primeiras. O corpo precisa fisiológico. As primeiras coisas. Depois você vem, assim, autorrealização,
segurança, não sei o quê, outras coisas. E às vezes você, dependendo do momento que você está na vida, você desce na pirâmide, sobe na pirâmide, vai para o ladinho da pirâmide, vai para o outro, porque você não é reta ascendente, é espiral. Então, teve uma hora que eu falei, por que eu tô não sei quantos anos só me mantendo sem sede, sem fome e dormindo? E eu não estou dando conta da toda a minha energia libidinal estava em cumprir a faculdade, Mas estava muito assim, preciso criar minha filha. tudo. Exatamente. Tipo, agora, não é que já está criado, já. Não. Não, mas agora você agora é uma outra tem um fase. seu momento que você Sim. precisa também. Agora é outra fase do videogame. Assim, ela sente minha falta. Sente. Mas ela adora que eu namore. Ela fala, amo muito vocês. E isso, eu falo, cara, eu tô conseguindo mostrar para ela com atitudes, né? As coisas que eu... é pirâmide, ó, a fisiologia, ó. Aqui. Comida, água, abrigo. Por que não botaram sexo aqui? Mas é fisiologia. É fisiologia. Tá ali. Tá dizendo abrigo, mas no abrigo você já tá com o teu par, tá? Aqui. Você já tá bem abrigado. Ó, segurança da família, do corpo, da propriedade, amor, amizade, família, comunidade, a parte social, né? O amor aqui é na parte social. Mas é um amor que é diferente. É se sentir amado, se sentir querido, não tem nada a ver com você trabalha. O amor de sexo é lá na fisiologia. Outra coisa, Então, esse, tá vendo? Ó, tem vários. Olha quantas pirâmides tem. Aqui, ó, tá vendo? Aê. Que site é esse, gente? No Wikipedia. Aqui. Wikiloves Maranhão, adorei, gente. Adorei Wikiloves Maranhão. Aqui, esse aqui, ele já... homeostase, excreção, tudo isso. Isso aqui é uma coisa bem mais esmiuçada, né? E tá certo, a gente precisa dessas coisas, né? Excreção aqui, não quer dizer, precisa ir ao banheiro, você precisa total, e tal, né? Respiração, comida, respiração, claro, né? Comida, água, né? A sede. Isso é o mais básico. Homeostase é o equilíbrio do organismo, né? Autorregulação, o equilíbrio mental, emocional. O organismo nem sempre tá equilibrado, né? Mas tudo bem. Não dá. A gente é o país mais ansioso com muita razão, né? Não é porque a gente curte, né? Mas aqui, ó. Isso aqui é diferente daqui, tá vendo? Porque ali... Para ter uma realização... É uma coisa mais de sentimento, de você estar equilibrado. Que você consegue desenvolver com qualidade aqui, isso aí, intimidade sexual depois que você passa por isso aqui, ó. Se você tem segurança de si, inclusive segurança do corpo, eu digo segurança de você entender que aonde você transita tem segurança física, né? Não vai ser atacado ou atacada, né? Mas a segurança do seu corpo também, do que você acha do seu corpo, do que você trabalha, isso aí que eu acho que é uma coisa meio difícil. Então tem essas duas seguranças. Segurança com relação a, tô indo bem profissionalmente. Que aí você não está preocupado com dinheiro. Mais ou menos, porque hoje ninguém fixa no emprego, né? Assim, nem na TV, isso é uma coisa, não tem, tipo, né? Na TV muito menos. Recursos, a gente vai dizer de muito mais coisa do que dinheiro, né? Porque recurso aí, no caso, não é só dinheiro. A resolução é como a quem você pode recorrer quando até para uma orientação, né? A moralidade, isso é uma coisa, isso aí é papo para um bloco enorme, né? Mas a moralidade é muito importante também. Porque a gente toma como moral uma coisa, você é moralista. Eu fico pensando nisso às vezes. Ser moralista é não acolher os valores alheios, é isso? É tipo, não, isso é legal. Isso aí não. Porque o que eu acho. Quando você não a moral comigo, aí quando a gente coloca que a moral e os bons é. costumes, você coloca uma coisa intangível. Isso é complicado. Isso foi do tempo da vovó. Isso é complicado, porque você tem que ter combinações com os seus, né? Que não prejudiquem ninguém. Mas o combinado não sai caro. Eu também acho. Aliás, eu costumo falar isso sempre. Então, depois, por exemplo, como é que você vai ter intimidade sexual se na sua família você não tem papo sobre isso? Você não pode dizer que está namorando fulano, que você está ficando com fulano, que você não pode dizer... Entendeu? É complicado, não pode trazer em casa. Mas aí, nesse caso aqui, eu consigo até entender se eu não tiver. Eu acho que isso aí não é tão problemático, não. Não, mas porque às vezes você só quer... Mas é isso que eu estou dizendo. Às vezes você tem que transitar e você tem que pular algumas coisas. Sim, você não vai passar por tudo. Não vai, senão você é perfeito. Mas a gente entende aqui, quando o Maslow faz essa pirâmide, que ele foi estudando, fazendo pesquisas também, baseado em respostas das pessoas, solteiras, casadas, viúvas e tal, o que era importante, entendeu? Então, é por isso que eu falo, assim, talvez eu não esteja chorando muito mesmo, porque eu tô mais feliz do que triste. Mas também você chegou numa época da sua vida que você, assim,
pelo menos assim, o que a gente costuma conversar. Você tinha muita preocupação com a sua filha, né? Dela crescer, dela tá bem, não sei o que lá. Isso aí você está fazendo lindamente. E não é fácil. Nunca foi. Nunca foi. E tem mais uma coisa, não tem idade para deixar de ser. Né? Ela vai ficar mais independente, mas você vai sempre ser a mãe dela. Né? Vai ser sempre o porto seguro dela. Então, assim, eu trabalho para isso. Meu trabalho é todo pensando nisso, trabalho de vida. Sim, mas também você está na sua melhor fase. Eu acho que estou. Você está plena, você está muito bonita, você é inteligente. Obrigada. Você está se reinventando, que eu quero entrar agora nesse viés aí, porque depois da pandemia, Babi Xavier é outra Babi Xavier. É totalmente diferente. Verdade. E numa época tão difícil, você começou a brilhar muito mais. E você, aguerrida que sempre foi. Porque eu já te falei isso e repito, eu acho que você é um modelo de mulher, aquela mulher que a gente fala, mulher da porra, sabe como? Por quê? Porque você vai e você batalha e você sabe que vai ser duro, mas você vai assim mesmo. E às vezes você às vezes você não tem nem assim uma estrutura para fazer, mas simplesmente você vai lá e faz. Porque se a gente pensa demais, a gente não faz. E você começou a aparecer em tudo que foi lugar de novo. É verdade. Então, um dia desse eu não estava fazendo nada, você estava na Luciana Gimenez. Aí você estava num programa no SBT, ali naquela brincadeira com todo mundo, e você começou a aparecer. Aí daqui a pouco você está com podcast. E você está indo num monte de podcast de um monte de gente. Que, aliás, eu não sei como é que você aguenta, e eu te agradeço por você aguentar. É por causa disso. A minha necessidade de conversar com as pessoas, né? Parece que eu tive um tempo meio fora, assim. Né, leão da montanha, saída pela esquerda, saída pela direita, porque eu precisava de um certo recuo. Sabe aquele recuo da bateria? Sim, aquele. Sim. Todo mundo precisa de um recuo. Eu precisava fazer isso. Então, quando eu fui chegando no nono período da psicologia, que eu falei, meu Deus do céu, eu já estou evitando de fazer meu TCC, será que eu não quero terminar essa faculdade nunca mais? Eu quero aprender para sempre. Mas vai ter uma hora... porque as aulas são muito boas, né? A FAMAT é muito boa. A FAMAT é muito boa, onde eu fiz. É referência. Mas assim, e as leituras, e os professores, assim, eu sinto falta. Eu não sinto falta dos trabalhos em grupo, por exemplo, porque às vezes não dá para cada um trazer tudo que quer trazer, né? Eu digo, eu penso até nos outros também. Às vezes não dá para todo mundo trazer o que quer trazer. O grupo, né, é uma coisa que mas você aprende outras coisas no trabalho em grupo, né? Eu já tive uma situação de trabalho em grupo que eu falei, gente, eu tô me sentindo um apêndice desse grupo, porque todos vocês estudam, foi no 7º período, todos vocês estudam juntos todo dia, e vocês vieram na minha carteira, eu só faço essa matéria com vocês, é a última do 7º, para fechar o 7º, eu já tô no 9º. Então, assim, eu não tô entendendo, juro pra você. Eu tive que falar, que às vezes eu quero denunciar o jogo, né? Aí eu falei, escuta, eu estou entendendo que vocês decidem as coisas do trabalho durante a semana e não escrevem no grupo de WhatsApp para eu poder ver. Eu não estou todo dia. Não, mas a gente já se fala, tá bom. Eu falei, mas vocês vieram na minha mesa, minha carteira, me convidar para... Tudo bem, foi para fazer o que ninguém gostava, que é tinha uma atividades desenvolvidas. É uma coisa que você tem que, toda aula, anotar. Tudo que foi dado. No riqueza do detalhe, porque você entende para onde estão indo as aulas. Então você não pode faltar a aula, se você faltar, você tem que contar com alguém, ou ter a manha de ir na professora e falar, por favor, o que foi dado? E você poder anotar tudo e tal, botar dado, botar tudo. De roteirizar a aula. Então, esse roteiro das aulas, as atividades desenvolvidas, isso é uma coisa. Eu gostava disso. Isso já era, você já estava estudando só de fazer aquilo ali. E aí... Quando vieram me chamar e falaram assim, você pode fazer... Você quer participar do nosso grupo? Eu olhei e falei, poxa, obrigado, porque eu não conhecia ninguém. Obrigada, quero. Poxa, tá. Você pode fazer atividades desenvolvidas? Eu falei, posso. Ai, graças a Deus, ninguém gosta. Isso aí. Eu falei, oh, meu Deus. O que me espera? Mas cara, eu fiz... Mas eu fiz de um jeito que eu falei, mas era bom porque eu gostava de fazer, para mim não foi tão bom, a sorte foi essa, mas a intenção foi de, vou jogar para alguém, vou jogar em cima da novata, da turma. Mas enfim, então assim, esse grupo eu tive muita dificuldade. E quando eu consegui sentar com todos eles, eu falei assim, olha, eu não entendi, teve uma parte do trabalho que a gente podia ter feito diferente e tal, e eu me senti assim, não dá para aproveitar mais isso, apontei umas coisas.
E aí, quem tava com quem eu tava falando, fulano, cara, você não trouxe digitado e não foi esse combinado e tal. Enfim, eu fui trazendo umas coisas e aí eu fui colocando até a hora que ela falou assim, mas eu achei que era mais fácil pra mim fazer da... Eu falei, tá, agora eu entendi. Então o grupo era ela com ela, né? Não, mas é importante isso, sabe? A pessoa trazer. Fiz porque achei que era mais fácil. O cara, fala, não vou trazer digitado, não vou não sei o quê, não consigo, não quero. A gente mas precisa. chegar como se fosse uma surpresa. Foi uma surpresa. Mas chegou na hora e não tinha. E aí você não tem como resolver aquilo ali na hora. E eu tinha que fazer uma determinada coisa que sem a digitação estava ruim. Uhum. E aí a outra, que tinha, sei lá, não sei quantos anos, 18 anos, não sei, começou a... Vocês querem parar? Não sei o quê. E eu conversando com ela, que eu falei assim, pô, agora eu tô... E aí, quando eu senti que o grupo meio que... Uhum. Aí, tipo, que eu era realmente o apêndice, cara, aí eu comecei a chorar. Porque o corpo, ele arma pra bater ou fugir, né? Eu não podia fazer nenhum dos dois, né? Porque eu tinha que resolver o exercício para ter minha nota. Você não pode bater em ninguém, né? Porque infelizmente. na prisão não é legal fazer, né? Porque a gente ensina que dá problema, Então não pode fazer isso, não. E aí, mas o corpo ele não sabe disso. Então, aí ele padece. o que você faz? O olho incha, a voz embarga. A porque você respiração muda. precisa segurar. E ali era de manhã, eu estava cansada, eu estava contrariada, e eu estava vendo o que mais eu tinha que fazer quando saísse dali, pelo que não foi feito antes. Eu falei, pô. E eu, assim, sou muito... Eu sempre olho o português todo dos trabalhos e tudo. Não é porque eu não confio em ninguém, mas, cara, para não ficar aquele velho Frankenstein de grupo, que professor nenhum merece, gente. Eu não acho que professor não merece erro de português, trabalho que é difícil de ler e fluir com o pensamento. Qual é o pensamento do grupo? Muitas vezes você não vê. Você vê claramente assim, fulano fez essa parte, fulano... Mas assim, cara, edição de vídeo grotesca ali. Porque você não vê uma coesão. Então você tem que ficar... Edição de vídeo, eu fiz o paralelo do vídeo, mas é edição de texto bem, grosseiro. Mas assim, entendeu? Se não tiver a coesão de um com o outro, você que tem que construir. Isso dá mais trabalho então, assim, do que fazer lá o copia e cola. O que eu posso te dizer é que na psicologia, a gente está abrindo várias janelas, mas o que eu posso te dizer, assim, ainda que eu tivesse uma carreira pública de entretenimento, né, que é uma coisa que normalmente é bem aceita pelas pessoas, né, eu me senti eu me vi várias vezes hostilizada na faculdade. Sim. Por causa da idade, por causa ser pessoa pública, de ter porque uma isso outra incomoda as profissão. pessoas, tem gente que fica incomodada. O que você tá fazendo aqui? Porque aí olha pra você, atriz rica, tá fazendo o que aqui? Porque todo mundo, tem certas pessoas que acham que só porque a pessoa é artista rica. Quem dera, né, que fosse assim pra todo mundo. Pô. Então, assim, e ainda muito que fosse também, constituir... você estava ali querendo aprender. Só que aí que eu ia mais para dentro mesmo. Aí que eu falo que você é meio não, você é aguerrida, você é aquela... me chamou para batalha? Olha só, eu nem tava com roupa para isso, mas eu vou ali comprar uma roupinha e vou entrar na batalha. E tem história disso. Uma eu vez gosto de sempre conversar com você, porque o nosso bate-papo é sempre diferente. Porque você vai em 1 milhão de podcasts, é diferente. O nosso bate-papo é diferente. É diferente. Mas eu sei que essa menina, ela teve uma hora que ela era muito pequena, assim. E ela levantou assim, fez assim, bateu palma forte, assim. Para com isso, ok. Eu olhei pra cara dela, aquilo me deu um pavor. Eu falei, se ela tá batendo aqui, ó, vai bater na minha cara daqui a pouco, né? Porque eu tô sentada em círculo. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? É engraçado que ela tá estudando pra ser psicóloga. Que bom que foi você que falou isso. Que palhaçada é essa? Te dou 3 tapas na cara, você vai ficar bom. Que bom que foi você que falou isso, porque é isso que eu pensei mesmo. Mas enfim, quando fez assim... Aí eu olhei assim, agora eu quero bater nela, né? Meu corpo caiu pra cima. Mas aí eu fui, respirei, aí inchou, cara. Aí foi nessa hora que inchou meu olho assim, eu falei, né? E eu me lembro que eu falei assim pra ela, escuta, eu preciso do telefone da sua mãe. Aí ela ficou... Desarmou ela. Que isso? Por quê? Eu falei, cara, porque eu não consigo me comunicar com você. Eu vou ligar pra ela, eu vou dizer que isso tá acontecendo, eu preciso terminar esse trabalho. Se eu não consigo falar com você, eu vou falar com a sua mãe. Mas eu me lembrei de falar isso, não foi por arrogância, etarismo, nada disso. Não foi nada disso. Eu me lembrei de falar isso porque
Numa outra atividade desse mesmo grupo, a gente teve que ir a uma instituição de ensino para entrevistar uma profissional da psicologia de lá. E aí uma das alunas falou assim, fulana, cara, você não falou que a sua mãe é fã da Babi e tal? Pô, tira uma foto com ela, a gente tá aqui juntos, não sei o que. Ela olhou assim, eu não. Só que eu tava ali junto, tipo, ela falou pra eu ouvir. Eu tava junto com o grupo. Ela falou pra mim, tipo... Aí eu fui, segurei e falei, nossa, alguém precisa de tratamento. Mas enfim, então, como eu já sabia que a mãe dela... No mínimo, já tinha. Já tinha. Mas como eu sabia que a mãe dela gostava de mim, eu acho que minha intenção de falar, eu preciso do telefone da sua mãe, foi assim, alguém pelo menos vai me tratar bem. Simpatia por mim, alguém vai me tratar bem. De repente eu preciso fazer o trabalho com a mãe dela e não com ela. Mas por isso que eu lembrei. Mas depois eu vi, falei, nossa, será que eu fui etarista? Porque, né, eu com 40 e tantos anos falando com uma pessoa tem uma palavra muito tão mais feia nova. para responder isso. Escreva nos comentários. Eu fico às vezes pensando, por que você se preocupa com isso? É porque eu me preocupo. Simplesmente manda se fuder. Mas é quando eu desço lá e tento ficar, vamos junto. Não consigo. É quando eu vejo que a pessoa merece, eu faço. Mas quando eu vejo que tá rolando ali uma palhaçada, aí, meu filho, aí acabou pra mim. Até se às vezes é falta de maturidade, você quer abaixar para olhar nos olhos da pessoa onde ela tá, né? Acho que é isso, mas isso a gente só faz com criança, né? Pois é. Olhar por cima mesmo, olhar assim. Talvez eu esteja confundindo isso, a gente tem que fazer com criança. Eu até faria mais. Falei assim, vem cá, você tem certeza que você quer ser psicóloga? Porque se você entra no CAPS, não vai ser para trabalhar. A gente vê muito isso nos cursos, né? Mas tem uma frase ótima que eu aprendi no segundo período. Babi, não se preocupe, o mercado seleciona. Com certeza. Com certeza. É aí que eu falo. Essa daí também é uma leitura corporal, só que você vai fazer ali na hora, com o seu dia a dia. Todo mundo, quando acaba seguindo uma profissão e fazendo aquilo todo dia, faz isso. Faz isso. Vai chegar gente no seu consultório que você vai saber. Isso aí vai me dar trabalho. Mas tomara que eu fique empolgada para isso. Eu acho que o consultório, para mim, vai vir daqui a uns 10 anos, assim. Eu te vejo no consultório, mas em São Paulo. Aqui no Rio, não. Agora, vamos puxar aí. O que você tem aí de projeto legal aí, que você já possa falar? Bom, eu preciso desenvolver mais o Déjà Vu. Vamos falar um pouquinho mais dele depois. Eu preciso... Não, mas isso é um projeto, eu preciso achar gente de captação, porque a gente já tem a entrevistadora, idealizadora do projeto, é muito tranquilo para ter convidados, convidadas, enfim, é um projeto que eu coloco para que seja um talk show intimista, então ele vai ressaltar as ondas de comportamento, por que as pessoas estão fazendo como estão fazendo, como é que era antes, como é que a gente pode refletir essa diferença, jogar a possibilidade nessa nuvem de pensamentos. Isso, então, o Déjà Vu, ele é isso. Então, por exemplo, quando eu entrevistei a Chaline, a Chaline Grazik, né, que é vidente. Cara, eu não fui primeiro estudar sobre Chaline e falar assim, ela falou, sei lá, ela vai falar de se... político tal vai ser preso, ela vai falar se fulano vai separar, ela vai falar, enfim, das coisas públicas, né, que podem interessar muito mais gente. Ou vai falar coisas minhas, vou arcar dela, olhar para mim e pá, eu vejo isso. Será que isso é interessante? Eu não fui por nenhum desses lados. Eu queria saber quem era... Não, eu queria saber quem era a pessoa. E aí eu comecei a perguntar, o que é isso? É da psicologia. Sim. E aí foi interessante, porque lógico que ela fez uma previsão ou outra, porque vinha para ela falar, ela queria falar, ela falava. Ela fez inclusive minhas, mas fora do ar. Algumas dentro, algumas no ar. Você viu, né? Vi. Falou que eu fui um homem na outra vida, não sei o quê. Mas assim, o que ela falou ali no ar foi tranquilo. Foi, mas é muito chato ouvir e entender que você é um homem e foi um homem, né? Abusador de mulheres. E por isso eu me preocupo tanto com essas questões hoje. Porque isso é uma coisa que está na minha cabeça 24 horas por dia.
mas Até eu tenho porque... uma forma de ver isso de uma forma diferenciada. Então, assim, se eu fui, eu realmente estou me redimindo, porque, cara, eu penso isso e eu não Mas deixo você não passar tem que se sentir culpada, 24 não. horas por dia. Porque, assim, do jeito que você fala, parece que você está se sentindo culpada por uma Ah, mas coisa. eu me senti muito mal, é muito Mas isso é uma estranho. bobagem, não. Eu queria que tivesse tido menos um homem Você é abusador no responsável mundo. da sua vida atual, entendeu? É por essa consciência, Não né? é? Tem gente até que não acredita nem em outras vidas. Eu até acredito, mas é aquela coisa. Vai saber, né? Você tem que fazer o seu melhor agora. Então, assim, e ela, quando ela saiu da entrevista, para mim foi uma coisa muito bonita. Porque ela falou assim, nossa, eu nunca fiz uma entrevista assim. Uma pessoa que é entrevistada o dia inteiro, o tempo todo. E ela deve chegar lá com uma parafernália de segurança, né? Porque ela não Ela tem 50 pessoas na equipe. Mas assim, Nossa Senhora. porque eu fico pensando o seguinte, uma pessoa que é vidente, o que as pessoas querem dela? Extrair vidências o tempo inteiro. Então, Babi, conta aí o que você puder contar dos novos projetos aí, né? Os que estão saindo aí do forno, porque o que está indo ainda pro forno não pode contar. Vai lá. Normalmente não se fala. Se não desanda o bolo. Se não desanda o bolo. E eu fiz Bake Off Brasil e é bem difícil dar ponto em bolo, viu? Mas assim, bom, o meu projeto hoje, o que está em andamento e o que precisa de muita atenção minha, de muita sacação, aprendizado, experiência, dia a dia lá, as lutas, é o Deja Vu Podcast. Porque é o primeiro projeto que nasceu por vontade própria, barra necessidade própria. E eu, num determinado momento, fazer um podcast foi uma coisa que me estimularam muito amigos na pandemia. Cara, você tem que fazer live, tem que fazer podcast. Eu falei, gente, calma. Eu tenho que entender o que fazer ainda, porque eu tenho que entender por que eu estou fazendo também. Sim. E aí, pode ser uma coisa vazia, não dá mais. Não porque todos estão fazendo, não porque eu quero pegar uma onda que está indo. Eu acho que ainda não... eu ainda acredito em outras coisas. Eu ainda acredito em formação de público. Sabe? Também você e leva tempo. Conteúdo que seja relevante, né? Interessante. E aí tem que ser um que seja relevante e que me tome muito interesse, assim. Me interesse muito também. Vai te tocar, né? Porque aí te Como dá diz a prazer Alessandra, que vai te atravessar. Ontem eu ouvi ela falando. Vai te atravessar, é verdade. Eu gostei dela. Ela é daqui de Niterói, né? Atravessar, na psicologia, é um tom, assim, o atravessamento, ele é um incômodo, né? Ele é uma coisa que incomoda, assim, te atravessa, né? Te invadiu. Ih, caramba. É isso aí. É isso aí. Né? Mas o incômodo é bom, né? Eu acho ótimo. O incômodo é bom. Uma pessoa que não se incomoda, ela não não cria, não muda. Ela não faz aquela transição. Não transiciona. Não. Porque a gente, de tempos em tempos, a gente muda, né? Então, como ele nasce de uma inquietação, ele ainda precisa, porque a gente estreou em novembro de 2024. O meu e o teu são praticamente... eles estão juntos. Assim, e a gente está em abril, maio. Mais velho que o meu. A gente está em abril/maio de 2025. Então, tem muito pouco tempo. Assim. Tem podcasts que começam a tomar um corpo com 3 anos, 4 anos e beleza. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, porque você tem que... É um relacionamento mesmo. Você com esse projeto todo, o que pode ter, o que não precisa ter. Eu estou vendo aqui a sua planta, eu preciso molhar a minha em casa. Eu não molhei a planta. Aí bebe uma água. Pois é. A minha é um lírio da paz que eu botei lá na minha sala. Água. Eu não sabia, Você pode mas até bora lá. Então, isso é uma coisa que é um projeto que não pode sair da minha cabeça. Até meu marido tem me percebido até mais assim, tensa. Às vezes eu fico mais tensa, porque eu fico o tempo todo com a cabeça lá nele. Onde é ele? Ele é em São Paulo, é na Barra, é aqui em Niterói, porque eu gravo em 3 estúdios para ver onde estão os convidados e onde eu tô no dia. E para você ainda é mais difícil. Assim, parece ser mais fácil, porque como você está em 3 cenários diferentes e você também conhece muita gente, de repente, para esse lado de fazer convites, não seja tão difícil. Não é. Eu tenho que ter o telefone da pessoa, eu ligo. Se a pessoa quiser vir, vai ser um prazer. Né? Então, assim, já tem essa parte que facilita. Sim. Mas eu acho que tem uma parte que, por exemplo, não é que eu não saiba fazer, eu posso aprender a fazer. Tanto vão existir cursos, workshops para isso, como eu posso ligar para alguém, bater um papo e pegar uma consultoria, tudo é possível. Mas será que eu tenho que fazer essa parte? Que é a parte burocrática de venda. Porque um podcast, para se manter, ele é muito caro. Ele pode ser feito com nada? Pode.
Tudo pode. Na vida, tudo pode. Você Na pode vida fazer com celular. na vida tem gente para tudo, tudo pode. Se você, né, depende do que você objetiva só que a fazer. gente está querendo fazer um negocinho melhor, né? Então Eu preciso não me preocupar com algumas partes, né? para você se dedicar àquilo ali que você faz Para melhor. poder ter mais. Porque, porque eu já chego, a parada já está acontecendo. E que é a minha escola, né? A minha escola é de TV, cara, canais fantásticos, assim. Eu trabalhei em todos os canais muito grandes da TV. E como é que é essa transição de televisão Para para podcast? podcast? É muito Para você interessante. que é do audiovisual. É muito interessante, porque de vez em quando eu lembro que é um podcast. Mas para mim tudo é vídeo, tudo é TV, tudo é. Mas você tem aquela segurança de falar assim, aqui eu sou dona da casa, aqui ele que manda, né? Aqui ninguém me dirige, sabe como? É verdade, tem isso. Porque eu quis fazer o meu por causa disso. Não, tem isso. Mas não, por um lado dá muito prazer dessa autonomia toda, por outro, bate uma responsabilidade. Para onde vou levar isso? Posso falar isso? Posso falar isso no sentido de que isso me representa? Eu gosto do que eu estou trazendo, propondo? Deixei claro aquilo? Né? Será que eu fui muito assertiva naquilo outro? Poderia ter sido mais delicada ao abordar? Porque tem, né? Você vai... Cara, mas o mais gostoso é o devir. Então, por exemplo, quando você me convidou para vir, eu falei, beleza, quando vai ser? E tal, fiquei super animada, porque eu sei que a gente vai ligar e vai abrir aqui e vai ter liberdade. Então, isso é muito gostoso. Mas eu sei que você é um cara responsável, você é um advogado. Entendeu? A gente sabe o que pode falar, sabe? E até onde não dá problema. E é por isso que eu gosto de editado também. Isso é eu não gosto de fazer programa ao vivo. Ao vivo é bacana, é bom isso. Mas também, de vez em quando. Se um dia. Assim. Mas daqui a pouco, daqui a não sei quantos anos, se você tiver afim de um ao vivo, você vai falar, bora fazer ao vivo? Já tem visualização, já podemos, o YouTube já permite. Bora fazer. Porque você tem que cumprir algumas etapas. Claro. Então, por exemplo, essa parte de captação e venda do Déjà Vu, eu ainda tenho que encontrar as pessoas para isso. Porque senão eu vou ter que fazer. Então, isso é mais uma coisa. E quando você que faz isso pessoalmente, se não ficar muito bem amarradinho, vai ter sempre uma expectativa a mais que pode surgir. Mas você faz também isso? Não, mas o combinado foi até aqui. Não, mas... porque senão você não vai fazer a sua parte muito bem, porque você não vai ter tempo para se dedicar 100% a ela. Porque se você tem que ser comercial, se você tem que apresentar, se você tem que dirigir, se você tem que editar, você não tem vida. E também pesquisar a pauta... Talvez. Só que você é mulher, você tem sua casa, você tem seu marido, você tem sua filha, você tem sua vida. Então, o que acontece é assim, quando a gente fala, poxa, gente, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha vida. Tem uma turma das gerações anteriores, das gerações de agora, que coloca isso na frente de tudo. Eu aconselho que não seja assim. A gente não pode colocar assim, mas minha avó estava doente, então eu não vim trabalhar mesmo, Tipo, subtítulo. Como assim, seu monstro? É minha avó. Então, assim, isso é uma questão muito... Tem que ser muito psicoeducada com as gerações de agora, de que trabalho não tem nada a ver com família, tem a sua hora de tudo, a avó é importante sim, mas o trabalho também é importante, não estão na mesma balança, ninguém está competindo aqui. Gente, mas, cara... o óbvio é preciso ser dito. Precisa. Então, eu fico pensando, gente, quando o óbvio precisa ser dito, tudo bem, o óbvio precisa ser dito, mas parece que a gente não está evoluindo, parece que a gente está regredindo quando a gente precisa falar o óbvio. Tem que chover no molhado, né? Porra. Tem. Na comunicação hoje você precisa falar, porque depois vão dizer que você não falou, e aí? Muito estranho. Então, assim, no podcast é isso, como eu estava recapitulando, né? Tem que pegar a galera de venda, tem que pegar a galera de assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa hoje vai ser social media, vai ser assessoria de imprensa, sim, de repente, né? Para veículos impressos, né? Mas isso é com o seu tempo. Eu acho que com o seu tempo a coisa vai acontecer. Né? E dentro do próprio tempo, você às vezes vai trocando membros da equipe, né? Eu comecei com muito pouca gente, assim. Agora tem um pouquinho mais,
E eu gosto de fazer uma coisa que é como se fosse reunião de pauta, mas é difícil juntar todo mundo. Então, às vezes, online pode acontecer. E mesmo online também é difícil. Não é difícil. impossível, Não é não, mas é impossível, mas é difícil. Eu gosto que todo mundo traga sugestões. Uhum. Então, Você faz uma dinâmica, né? porque eu aprendi isso na MTV, dava muito certo, então eu gosto de trazer isso, assim. Todo Isso é bom mundo... que ativa o interesse de todo mundo também, todo mundo né? tem Fica todo mundo vivências ali naquela diferentes. energia. Vamos crescer junto, vamos crescer Não, junto. e aí você vê a diversidade mesmo, sabe? Porque todo mundo tem vivências diferentes, vão estar com idades diferentes, tem interesses, né, distintos. E aí quando a pessoa fala assim, isso aqui, então, eu vi uma pessoa, eu vi uma coisa sobre isso. É maravilhoso. Cara, eu vi vendendo uma coisa assim na plataforma, e é a hora que eu quero assim, deixa eu ver, manda links, eu adoro, Isso manda que links. enriquece. Então eu gosto de ouvir, e aí eu vou tirando. Trabalhar em equipe é maravilhoso. Mas quando você dá a sorte de montar uma equipe coesa, harmônica, nossa, é um time, é maravilhoso. Porque quando você falou assim, cara, e você tem sua casa, sua filha, seu marido, sua vida, sua saúde para cuidar, tem a sua mãe, tem tudo isso. Mas eu quase me deixo capturar, quase, porque aí eu reconheço e recuo. Quase um freio. Eu quase me deixo capturar pelo discurso neoliberal atual de, cara, uberização do trabalho. Você está sentado onde quer, porque você está parado aí, bicho. Você podia ter muito mais, se você fosse o One Woman Show, entendeu? Mas esse pensamento uma mulher que faz tudo. Não se deixa levar por ele, Então, na pandemia, o discurso era muito esse. Cara, você tem casa, cara. Fulano faz, ciclano faz, fulano faz. Fala, cara... como se a vida fosse muito fácil. Eu vou pensar nisso quando eu estiver pendurando roupa. Todo mundo faz, vou abrir aqui meu celular e vou fazer também. Vou fazer também. Qual é o conteúdo que você vai mostrar? O que você quer fazer? Não, e assim, depende da vida que você está construindo. Porque uma vez o meu irmão mais novo falou assim, você tem que começar a dar uma bombada nas suas redes, ou eu não sei se foi isso que ele falou, mas foi no sentido desse, cara, abre o seu canal do YouTube e, sai gravando, você fala muito bem, olha só, eu sei que eu sou profissional de TV, de vídeo, tanto que aula online nunca foi problema para mim, porque para mim aquilo é real, para mim aquela pessoa está na minha frente. Na frente. Porque eu sempre tive que estudar minhas pautas e falar com a câmera como se tivesse uma pessoa na frente. Então, meu cérebro não diferencia. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Sempre me dei bem com a aula online, nunca deveria ter parado uma parte das aulas online. Mas a psicologia não tem isso. Tem que ser presencial. Tem que ser cara a cara. Online é da modernidade, é necessário, tem que ter. Mas aí quando ele falou assim, Babi, porque tem uma amiga da minha filha que, cara, ela tem 15 anos, ela tem 1 milhão de seguidores. Eu falei, sei. E ela grava onde? Ela grava dentro do quarto dela. No quarto que ela dorme? Tá. Mas, e as temáticas, quem é que pensa com ela? Ela tem alguém que... Tem nada disso. Né, e tal. Não, mas eu perguntei de propósito. Porque não tem nada disso. Porque a gente está falando de uma pessoa da idade dela, falar aquelas bobagens que não espera, que é importante dentro daquilo ali, é importante da idade, beleza. Mas que provavelmente não vai ser processada. Vai ser criticada. E mesmo assim, será que uma menina de 15 anos pode estar no quarto sozinha gravando tudo? Será que ela tem estrutura para receber um hate? Pode ter privacidade para gravar o que quiser, se vestir como quiser, iluminar como quiser, enquadrar aqui, ó, e exibir a intimidade do lugar onde dorme. Que, por incrível que pareça, gente, o quarto onde a gente dorme é íntimo, tá? Vamos lembrar, a gente tem que ter foro íntimo. Algum lugar tem que ser só seu. Exatamente. Não só dentro do seu organismo. Mas um lugar físico. Não vá televisão, não vá... Exato. Claro. Vai ser muito complicado. Eu acho que a casa já, em geral, ela já deve ser resguardada, porque casa é refúgio. Né? Não é qualquer pessoa que você deve chamar dentro da sua casa por causa de energia, essas coisas todas. Exatamente. Então, assim, você vê, o meu estúdio é dentro da minha casa. Então, aqui só vem gente que eu gosto. Exato, cara. Você tem que tratar com cuidado. Isso, a energia que eu gosto de estar perto. Exatamente. Isso. Como é que eu vou chamar uma pessoa aqui que eu nunca vi na minha vida, que vai falar um papo que não vai me agradar? A energia vai ficar aqui? Vai. E aí? Então, e você sabe, hoje em dia não adianta ficar chamando ninguém para exorcizar, porque quem tem que orar é você, né? Mas eu sou bom nisso, Já me falaram isso, eu sou bom nisso, tá? Ai, que bom. Na palestra, então. Manda o link do workshop aí, porque às vezes não, precisa. É coisa minha mesmo, da minha fé, entendeu? E eu vou e faço, e depois eu me sinto levinho, dá até sono. Mas isso, a gente tem que saber fazer as coisas. Então, quando ele
trouxe essa informação para mim, que é amiguinha da minha sobrinha e tal, de 13 anos, mas que a amiguinha tinha 15 anos e tinha 1 milhão de seguidores. Eu falei, tá, mas o que ela faz com isso? Porque não adianta ter 1 milhão de seguidores e você não ter um projeto de para onde vamos. Sim. Porque se a coisa degringolar, você só tem 15 anos para dar suporte a isso. E aí? Vai ser um adulto como? Porque se der M, a coisa degringolar é o jeito sutil de falar, se der merda. Era só você, a câmera e um monte de gente, Não, de várias idades, e com várias máscaras, te dizendo o que bem quer. Isso. Na sua cara, porque é virtual, mas é uma pro seu menina dessa corre na perfil. rua. Que ela não sabe quem assiste ela. Não sabe quem assiste, né? E não sabe, porque Não faz ideia dos perigos. às vezes você vai gravando vídeo e se você não tem essa maturidade, isso só vem com o tempo, você pode entregar muito seus hábitos, pode entregar muito seus lugares, E não suas só rotinas, sua sua rotina e família aí. inteira, Pois é. Mas aí eu pergunto, cadê o pai e a mãe? Não, então, mas a gente transicionou para uma relação assim. Eu fui adolescente, sou de 74, então eu fui adolescente de pré-adolescente em 84, então em 86 em diante eu fui adolescente até determinado ponto, né? Nessa época não era como é hoje, hoje a OMS considera, tem estudos que falam assim, olha, a adolescência ela vai durar aí, dentro dos modos de vida de hoje, mundiais, até os 24 anos. Ah, gente, por favor. Mas tem sentido. Tem sentido, porque o excesso de tela desabilita muito a gente para a vida real. Então, algumas reações à vida real vão ser de uma fase de descobertas que a gente passou antes. A gente tinha mais exposição à vida, né? Era uma vida, enfim, era diferente. Não sei se era menos perigoso, mais perigoso, ou se a gente era menos acelerado para se jogar. Sabe? Antigamente o dia demorava muito para passar. Hoje em dia a gente piscou, passou um mês. Passou um mês. É verdade. Então, é isso. Nessa adolescência nossa, que você teve também, a gente podia ficar sozinho no quarto. A gente não podia ficar sozinho no quarto com, sei lá, se tivesse muito triste, tivesse algumas tendências, a família tivesse a atenção e percebesse, você não poderia ter nada que te machucasse, objetos pontiagudos e tal, normalmente não teria. Isso aí, mãe e pai já fazem a varredura. Estou falando de um mundo ideal. Mas hoje, você não precisa de nada pontiagudo. Você liga a tela e alguém te diz no Discord o desafio que você tem que fazer. Isso é um exemplo, né? Pode ser várias outras plataformas e várias outras coisas. Mas é isso. Tem modulador de voz, enfim, você não sabe quem está falando, né? E tudo pode, né? Aí você está falando com um menino da tua idade, está falando com uma pessoa lá de 60 que uma hora é muito acolhedor. Nossa, você é o máximo. Nossa, como você é inteligente. Nossa, adorei essa sua ideia. Nossa, vou fazer também e tal. Daqui a pouco você se sentiu o máximo. Daqui a pouco você tá assim, vou mandar uma foto minha com a lingerie que você falou que era legal. Manda uma sua também. Daqui a pouco tá essa troca. E não deve demorar muito. E aí a pessoa pega na Shein, pega na AliExpress uma foto de venda de lingerie com uma oriental que pode ter 25 anos, mas parece que tem 13. E é isso. Exatamente, né? Nos coreanos você vê os filmes, né? Todo mundo parece todo muito muito novinho. novo. E tem gente que tem 40 anos e achava que tinha 16. Sim. Então, manda assim, manda essa sou eu, o que você acha da lingerie? Aí a pessoa vai lá e manda uma dela. Não tem maldade. Isso é um portal que não fecha. Não fecha, só abre. Então, hoje a gente tem, na nossa época, a gente podia ter privacidade no quarto. Né? Podia ficar só um pouco, ouvindo a própria música, descobrindo seu corpo, porque eu acho isso muito saudável. Eu sempre falo, descubram-se. Isso nunca foi pecado. Isso é manipulação. Isso tem que ser só manipulação literal mesmo, não manipulação de instituições. Mas assim, sandice nesse trocadilho, mas é verdade. Então, hoje não pode ficar. Essa geração do quarto não pode ter privacidade. Não existe privacidade. Por quê? A privacidade que você acha que está tendo, no virtual você não tem, cara. Todo mundo está te vendo. Então, no presencial com a sua família, não pode ter, porque alguém tem que supervisionar isso. Não é para dizer, pode, não pode. É para dizer assim, isso vai te fazer, pode te machucar, e isso não é para a tua maturidade atual. O que você acha da porta fechada o dia inteiro no quarto? Não pode, cara. Não, tira os eletrônicos todos, então. Só que tira a televisão, tira tudo. O que você prefere? O eletrônico mas para que ou a porta? O dia inteiro? Mas para que o dia inteiro? Eu, assim, se eu percebo que está acontecendo um movimento desse... Que está exagerando um pouquinho. Primeiro que lá em casa não tem porta fechada. Tem porta fechada na hora de dormir por causa de barulho, assim, tipo...
Eu, às vezes, quero ver uma série até muito tarde, eu vou fechar minha porta Sim, por pra não respeito. incomodar. Aham. Mas eu já fui lá e chequei tudo. Porque, às vezes, quando a gente é adolescente, a gente tem muito sono. Muito sono. Porque tá tudo ainda se ajeitando, o córtex pré-frontal ainda tá fechando, só vai fechar com 20 e poucos anos. Então, toda essa área aqui de organização, tomada de decisão, como é que seleciona informação, o que é importante, relevante para ir para uma memória de mais longo prazo, o que não é, o que é assim, não, isso aqui é o tal do entra por um ouvido e sai pelo outro. Sim. Isso é decisão, isso é escolha. Só que é diferente, é mais difícil para o adolescente, porque ele está aprendendo a selecionar os conteúdos. Então, num momento do mundo em que tem muito de tudo, cara, que escolha que você vai fazer? Que horas, assim? Então, o cérebro está sempre resetando, sempre resetando. Uma das coisas que mais me choca é essa ferramenta que deveria ser banida, que é da barra de rolagem. Porque a barra de rolagem, toda hora você reseta. Você vê uma coisa de 15 segundos, quando você começa a entender, pensar sobre, Já passou. quem sabe criar uma crítica sobre isso, Não dá se tempo. identificar ou não dá tempo, porque já vem outro. E 5 minutos depois você nem lembra o que você viu. E a sua insônia, ela vai ter boa parte disso, porque o cérebro, ele guarda, não tenho tempo agora? Tá bom, guardou, você já viu. Você não desvê. Tem até aquela figurinha, eu queria desver isso, né? Eu vi, mas eu não consigo desver. Não consigo desver. Figurinha linda. Mas diz do que a gente é incapaz, porque a gente é carbono. Então a gente não tem esse botão que fala assim, não, esqueci tudo, não quero mais, não vou processar, isso não é importante para mim agora. Nunca vi. Não, ele está lá. Então quando você vai dormir, seu cérebro fica lá tentando resolver aquilo tudo. Fica louquinho. E aí como é que você acorda? Quebrado. Dolorido. Porque o sono não é tranquilo, não é um sono reparador. Não é um sono reparador. Você não dá banho no cérebro, né? Isso. De dar banho, né? De limpar tudo aqui por dentro. Não dá tempo. Então, essa turma que está vindo agora, ela não pode. Tem que ter higiene do sono, tem que ter. É mundo ideal? É. Porque a gente está numa economia que um só não traz o pão para casa mais. Quer dizer, só traz forçado, né? Que é o caso do pai solo, mãe solo. Esses trazem de uma forma forçada. Mas você tem que ter 2 adultos trabalhando, 2 adultos colocando dinheiro dentro de casa, para você dar uma certa qualidade, né? Porque tudo está muito caro aqui no país. Você sabe que você falando Então isso... não tem ninguém que tenha tempo, entendeu? De supervisionar com maestria o que está sendo visto. Mas aí, hoje em dia, tem aplicativos, tá? Eu uso o Kids 360. Mas eu não sei usar todas as... Então, eu dou essa dica. Kids e o numeral 360 é o que eu estou usando, tem uma anuidade tranquila. Eu ainda não estou conseguindo usar tudo que o aplicativo, porque eu sou analógico ainda, né? Eu sou transicionada. Mas assim, por exemplo, sua filha está em algum lugar, você sabe onde ela está? Se ela pegar um Uber, você pega o rastreio todo do Uber. Se ela precisar pegar Mas você também tem que acostumar o seu adolescente a compartilhar a localização por 8 horas. No seu WhatsApp. Não tem de por 15 minutos nem por 1 hora. É teu filho, ou é teu sobrinho, ou é teu neto, tem que estar localizado por 8 horas que seja. Esse é o máximo no aplicativo? Ou esse é o máximo. 8 horas. Mas assim, isso no WhatsApp, entendeu? Não interessa, você pode ter vários aplicativos de localização do sujeito, mas compartilha no WhatsApp, porque ele é muito mais... Mais preciso? Eu sei que, assim, eu tenho iPhone, então não sei dos outros. Mas, assim, por iPhone, você deve saber desse. Que você vê a localização das pessoas. Você sabe onde, por exemplo, sua filha, você sabe onde ela está. Então, você sabe até se ela estiver andando no caminho para a escola. Sim. Sabe? Porque aparece, ele se movimenta. Eu vejo do meu marido me vê, e eu vejo da minha filha. Isso é bom, isso é uma segurança. E eu vejo da minha melhor amiga também. É mesmo? Porque isso é muito seguro, né? Você não é para vigiar, é segurança. É segurança. E em questão de adolescente é para vigiar mesmo. Precisa por causa do mundo, adolescente cara. Precisa. Não é que ele não seja confiável, ele não tem uma índole bacana, ou ele é mau caráter. Não tem isso, cara. Não é isso. Ele não tem nenhum caráter formado ainda. Como é que vai ser mau caráter? Não vamos por aí agora. Não é por aí agora. Quando eu sou adulto, a gente conversa. Mas só faz isso aqui. Confia, porque... Você vai entender depois. E é muito... difícil pra gente, porque é uma adolescência que a gente não viveu. É totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente não viveu. Sabe que às vezes eu fico pensando assim, eu não pertenço a esse mundo mais, cara. Às vezes eu fico pensando isso. Eu entendo. Assim, eu não quero morrer não, sabe? Mas eu acho que eu não tenho nada a ver com esse mundo mais.
Depois que eu morrer, se puder escolher não, mas não, então, ressuscitar, talvez não, se a não gente- reencarnar, eu tô fora, sabe? Eu quero Nossa. ficar por lá mesmo. Falo Não isso quero direto, mais, né? Ah, é Eu muito falo isso chato, direto, a pessoa não quero tem que voltar, nascer de não. novo, Quero estudar voltar, tudo não. de novo, sofrer É. tudo de novo, aí Quero superar, voltar, não sei o que lá. Não quero, não, tá bom, já aprendi, tá bom. E aí, quando é que você vê mais isso? Quando você é pai mão na massa, mãe mão na massa, você sofre muito. Isso é uma coisa também que eu trabalho muito, muito, muito internamente. Porque como só muda, como eu falei, a fase do videogame, cara, tem umas novidades que eu falo, cara, como é que... Olha, eu tenho um Sabe? link maravilhoso para puxar disso aí. Você Ah. assistiu o seriado Não. Adolescência? Não, eu tô evitando, eu tô em negacionismo com isso. Eu não Cara, assisti, gente. Foi muito bom, porque assim, antes de vir para cá, eu já estava sabendo, porque eu tenho um amigo que mora no norte da Inglaterra. E a grande amiga dele, é uma grande amiga dele de muitos anos, é a Jo Hartley, que é a atriz, que faz a que maneiro. coordenadora da escola. Sim, sim, sim. Ela é uma excelente atriz. Eu vou dar uma Excelente olhada. atriz, Eu muito vou boa. ter que ver, porque eu já estou querendo puxar para o Deja Vu muitas pautas de pessoas você que vai fazer um trazem- seriado no Deja Vu disso. É. Mas Uma eu, coisa mas que eu eu não já, imaginava, mas eu já Gabi. tô, cara, já tá doendo porque, enfim, que já me falaram o que é e o que Sim. acontece. Não, mas olha só, mesmo que você tenha todos os Eu falo, spoilers, cara, você precisa ver, porque você vai ter o seu sentido do negócio. sim, eu trabalho muito bem com spoiler. A atriz, ela tem que ter spoiler, É. porque quando estiver acontecendo, ela reconhece, é maravilhoso. Isso. Mas como mãe, cara, é muito sofrido, cara. E a linguagem, eu não sabia disso. Eles têm uma linguagem que a gente não entende nada, porque os emojis que a gente usa para o significado sim. não tem nada a ver, absolutamente. E eles, assim, eles escrevem textos e frases com 3 negocinhos que a pessoa começa a ler aquilo ali. Assim, esse spoiler você já deve ter tido, que o filho do policial ajuda ele a decifrar. Né? E assim, foi um seriado que foi gravado sem corte. Era o cinegrafista correndo atrás dela. O segundo, que ele já tinha me falado isso, meu amigo, ele falou, presta atenção que não tem um corte. Plano sequência. Assim, ele foi todo assim. São 4, eu já nem me lembro, são 4 episódios. São 5 episódios, eu acho. Mas eu não sei quantos falaram que é. Eu acho que são. E já, São isso 4, já é assunto, eu assim. acho que são 4. São só eu 4? não tenho certeza. Vamos ver. São 4 ou 6. Eu Já não não tô tem... aqui, depois não. a gente vê. Hugo, diz pra gente quantos episódios tem. Ele já deve estar ali vendo isso. São 4. São 4. Então, Aí são no 4. segundo, aí ele me falou, no segundo, presta atenção. A Jo vai ficar, que ela conduz os policiais pela escola, ela vai mostrando, né? Ela vai mostrando para eles, ó, que é assim, se você precisar, você pode me chamar, não sei o quê. E você vê que a câmera está indo atrás dela, atrás deles. Porque E a depois câmera... ele já está na frente, ela vai vendo, ele vai dizendo, vai seguindo. Mas a Muito ideia... Ele é dinâmico demais. Então, eu vi uma parte já do primeiro capítulo, do primeiro episódio, e o que eu entendo é que a câmera é você. Isso aí. Tem A todo câmera sou porquê. eu, a câmera da gente está assistindo. Então você está participando o tempo inteiro. Por isso você se envolve muito e você se cansa e se desespera. O e se pai do confunde. menino é um dos produtores. Aí isso eu vi a entrevista meu amigo dele. até falou, se você perceber, ele tem um sotaque mesmo lá de Yorkshire. Aí eu falei assim, tá, pode saber que pode ter certeza que eu vou saber qual é o Discernir, sotaque. com certeza. De onde você mora. A gente nem sabe que é sotaque, né? Mas assim, Mas muito me dá bom a muito história. nervoso, assim, porque... E um menino de 15 anos, 13 anos, sei lá, também já não me lembro bem. Mas aquele 13 menino, ele anos. parece que tem 30 anos, tá? Então, Porque ele é mas, assustador, aquele menino. mas quando você vê muita coisa na internet, você acha, bom, a vida é essa aí. A vida é Ele essa aí. manipulou o pai dele até onde não deu mais. Então, eu vou ver isso. Eu não quero sentir nada sobre isso. Eu acho que eu vou tomar um propanolol antes de assistir para Foi muito legal. não dar Muito taquicardia. legal. Eu acho que todo mundo que tem filho deveria assistir. Sim, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Porque a gente está vivendo essa era mais individualista, espaços fechados, né, e tal, em que você não pode, né, não tem mais aldeia para cuidar de uma criança, não tem mais isso. Então, cada um que cuide do seu. Só que aí você não troca ideia, você acha que só está acontecendo no seu lar, só está acontecendo na sua família, só está acontecendo com a sua parentalidade. Então, cara, não é geral, cara. É geral. Quando você... Isso é mundial, cara, não tem jeito. mundial. Quando você entra com seu filho na fase da adolescência, acontecem algumas coisas. São alguns eventos, assim, para mim são fenômenos, assim. Um é que você revive um pouco da sua adolescência, né? Porque você está assistindo uma pessoa vendo tudo pela primeira vez e se comunicando de uma forma muito mais sofisticada do que quando tinha 3 anos, Com certeza. né? E a outra
é que você não é mais importante para essa pessoa. Não mais tão Mas isso aí importante. em qualquer época da vida é assim mesmo. Você Não é. é só agora, não. Mas quando. Chega uma hora Então, para adolescente, você não é mais não Tem é mais uma coisa, importante. se você ficar muito perto, você está fazendo ele passar vergonha. Ele quer te repelir, mas é só por um tempo, tá? Cara, já aconteceu de eu estar num espaço assim, se fosse garagem, fosse elevador, corredor, o que fosse, que eu começasse a cantar e ela, você quer parar de cantar? Aí eu, você tá louca? Você foi criada por quem? Quem te trouxe? Chama essa pessoa. Não, e o mais Eu quero- engraçado que ela é igual a Posso qualquer cantar? adolescente, porque olha só, ela é filha de uma atriz famosa que faz ela passar vergonha. E assim, ela E é olha igual só, a qualquer adolescente. olha só, Marcos, Não adianta você ser famoso ou não ser, você só é mãe. Não, Então, e só assim- pelo fato de você ser mãe, você já tá pagando mico. E eu não canto mal, não, tá? Eu não canto mal, não. Claro que Se eu não. cantasse Aliás, você tem mal. uma discografia, pô. Então, se eu cantasse mal, eu até ia entender isso. Pelo amor de Deus, para de esganiçar, matou o gato, né? Tal, tá espremendo o Mas gato. nessa época a gente Mas falava não que é tá isso, pagando não. mico. Hoje em dia eu nem sei o que fala. sei lá. Porque já não deve ser mais isso há muito tempo, né? Que Tô meio loucura. fora. Então, aí quando eu falo, você quer deixar de ser adolescente? É. Você quer parar com isso? Mas eu falo isso já pra dar uma. Porque lógico, Quer não vai fingir que deixar tem de ser o mais que de é. 13 anos? Você quer parar Você com quer isso? fingir, Não, pelo pelo menos volta a me adorar como era com 9. Isso aí vai lá. Não, Ela mas- vai até te adorar, Vamos mas tentar mais lá na artificializar frente. isso. Por 5 minutos, vamos artificializar isso. Você me ama, tá? Me adora. Você bota ela pra Para com rir, isso. né, no caso. É. Né? Que aí desarma, né? Se ela rir, desarma. Às vezes. Geralmente Às você não vezes. vai conseguir. Não, mas ela me surpreende muito, assim. Tem coisas que ela fala, tá vendo? Eu faço isso igual a você. Adoro. E não foi ironia. Foi verdade. E ela fez igual mesmo? Você vê? Às vezes ela traz isso. Isso é bom. Isso é bom. às Isso vai vezes ser, nossa, eu tô no caminho certo. Temos uma eu fiz esperança que direitinho, eu não vou passar a adolescência inteira Fiz sendo... direitinho. Assim, Pra voltar com 90% 18, é assim né? mesmo, mas É, tem os 10% que é a carinha. Não, e agora eu estou muito tranquila, assim. O que é legal de eu ter ficado esse tempo todo cuidando sozinha, sem várias apostas, foi muito difícil acertar numa parceria para cuidar de uma criança, acertar na primeira, né? Às vezes você não acerta nem com o pai biológico, né? Em muitos casos, tem por isso as separações. E às vezes, quando as pessoas se separam, elas não continuam criando o filho junto. Uhum. Então, vai ficar para um só. A maior responsabilidade de tudo. Ver tudo que vai ser a vida, tudo que pode ser a vida daquele ser humano. Você vai ter que dar estruturas, criar pontes e tal, para a pessoa trilhar ali e ter a condição e crivo, né, para escolhas. Então, a minha decisão ela foi muito cética, assim, não tá com ninguém. E se eu quiser exercitar esse corpinho aqui, eu já me conheço, tá tudo certo, e uma corrida na praia, dançar, coisas que me fazem bem, pelo menos eu não me preocupo, porque eu banco o que eu faço sozinha, né? Ou com amigas, enfim, né? De sair, de trocar ideias e tal. Eu sempre, a minha energia toda eu canalizei para outras coisas. Mas essa coisa de não... eu acho que eu posso falar por algumas mulheres e por alguns homens que criam solo, que assim, a gente tem muito medo de perder tempo. E perde, você tem que gastar tempo, né? Tem que, tomara que não seja uma perda, mas você tem que ocupar tempo para date, você vai conhecer a pessoa, quem é que vai apresentar, né? Como é que vai ser? Esse é um perigo também. Tal. Tem E que ser aí, muito bem pensado. cara, quantas vezes você sai com uma pessoa e você fala assim, agora eu acho que dá para, assim, trazer na porta da minha casa e eu estar subindo com a minha criança e meio que apresentar rápido e depois ver qual é, e depois tentar ver um cinema junto, depois tentar ver um restaurante junto. Como é que você fez? Então, no seu caso, particularmente, assim. O que eu fiz, assim, quando eu me vi separada e eu estava criando assim, primeiro eu me mudei para Niterói de volta, porque a sua estrutura todas as famílias estão aqui, né? As famílias por parte dela, né? De pai e mãe. Então eu trouxe para cá, porque aí eu é que vá para longe para trabalhar. Mas eu não podia mais ficar do lado da emissora que eu estava, que eu tinha contrato, porque era mais cômodo para mim. E ela ia ficar com quem? Né? É complicado você contratar pessoas que não sonharam em ser cuidadores. São poucas as pessoas. Deve existir. Mas eu não encontrei. Pessoas de dom, de cuidar de criança. Pessoas que sabiam muito, outras nem tanto. E eu, como entrevistadora, você vai... Né, tipo, isso aqui não você tá vai legal. vendo, cara, então tá quase mais legal, não. E eu recuei muito da minha profissão nessa primeira parte da infância por causa disso. Então, isso significa o quê?
menos visibilidade, menos desenvolvimento de projetos, Mas você se preparou menos para isso? desenvolvimento artístico. Ou você foi entendendo isso Não, me nesse preparei. caminho? Não, Você me se preparou, preparei, por isso sabia que que ia mudar alguma coisa. Eu intuía, né? Uhum. Mas a sociedade não conta. Hoje em dia eu acho que as pessoas falam um pouco mais. Estou falando de você Mas do contigo que mesma. Tipo assim, essa é a opção que eu vou fazer. Então, assim, você se preparar emocionalmente para isso. Assim, eu vou voltar para Niterói. Ah, sim. Não, a terapia tá aí para isso. Independente A do terapia que é qualquer fé, né? pessoa ache, A entendeu? terapia e o exercício da fé. Estão aí para isso. Mas, então, assim, eu fiz isso e aí, cara, quando minha amiga, que é psicóloga, a Paula Lessa, ela falou, Gabi, fica tranquila, assim, te dá com quantos anos? Eu falei, tá com 2. Ah, beleza. Quando ela tiver 9 anos, você vai ter a sua vida de volta, vai começar a sair, vai conhecer alguém. Eu falei, porra, eu vou ter um abismo de 7 anos. Eu vou fazer o quê nesses Mal sabia 7 você anos? que era muito maior. Muito maior. E eu só voltei, eu só me permiti ser um par novamente, né? Fazer parte de um par novamente no ano passado. Final de Você tá em lua de mel, outubro. praticamente. Tô. João tá rindo. Mas é verdade, é verdade. Mas assim, é uma alegria ver que a minha filha teve uma construção para isso. E como é sabe? que foi essa transição? Ela me viu sem ninguém e Sim, tal. sim. E Porque aí, ela foi acostumada a isso. Minha mãe é minha. mas eu perguntava também, o que você acha, mãe? Né? Caramba, cara, essa hora podia ter um namorado, né? Você e tal. já ia instigando ela a pensar, já perguntando. abrir o pensamento E dela. ela era muito clara, cara. E aí, cara, ela falou, mãe, você não precisa de ninguém, você tem a mim. Mas isso aí parece bonitinho, mas isso é um perigo. Parece bonitinho. Não, mas calma que eu sei pegar pelas outras pontas também. Eu sei pegar pelas outras pontas, porque a parentalidade solo, ela aparece. Você não pode passar para a criança que tudo é... Cara, dou super conta, às vezes você não dá conta. Então, nesses momentos, ela também, dentro de um grau, ela também assistia. É importante isso. Mamãe é uma pessoa. Mamãe tem dúvida. Mamãe é forte, mas mamãe também chora. Entendeu? Mamãe também tem insônia, mamãe também não sabe o que fazer. Peraí que eu vou ver. Peraí que eu vou... Sabe aquele Waze que deu pau, assim? Que você fala assim, meu Deus do céu, pra onde eu vou agora? Porque às vezes você precisa de uma resposta rápida e você nem não sabe o que dizer. Você Mamãe precisa também entender. erra, mamãe também erra. Mamãe também, às vezes, vai falar uma coisa que não é pra falar naquele momento. É porque a sua experiência de mãe é a mesma experiência dela de filha. Todas as duas estão vivendo isso pela primeira vez. Né? E... É um ineditismo. E aí, quando te perguntam, você só tem ela? Você fala, cara, claro, toda ela. É um ser humano integral, né? Eu entendo o tipo de pergunta que foi feita e o tipo de resposta que foi dada. Eu com entendo. certeza, eu sei que você entende. Porque ter mais de um filho não significa que você é mais mãe. Eu acho muito engraçado esse negócio de muita gente ainda achar. Eu acho isso uma loucura até. Que é aquele lance do bonitinho que é perigoso. Parece bonitinho, mas não é. Porque ainda ouço isso. Porque a mulher, para ser realizada, ela tem que casar, ela tem que ter filho. Não tem nada disso. Não, ela tem que ter vida sexual ativa e de qualidade. Não, e ainda que não tenha, a mulher ela só vai ser feliz se ela casar e tiver filho? Eu discordo disso. Não. Agora, se ela tiver vida sexual ativa, ótimo. Mas também que seja consciente, né? Que não seja com qualidade. Uma aviltação com qualidade. Ela mesma. Consenso, qualidade, tudo. Dentro do que ela quer. Do que Mas aí, dentro desse espaço todo, você e Cíntia, eu tô até falando o nome dela aqui, mas... Tá tudo certo, não tem não. Eu inscrevi agora, Cíntia, não sei que dia vai ser a nossa conversa ao ar, mas inscrevi vai ter uma aula, um workshop para as adolescentes, que vão falar de autoestima, que vão falar de autocuidado. Vou te dar uma ideia. Só meninas. Vai ser legal. Não, já inscrevi, já vou levar. É sábado, viu, amor? Vê se você consegue fazer um dia. Vamos levar? Se você consegue levar e buscar, porque a gente não vai, não. Só elas. Adoro. Mas aí vocês dão uma passadinha. A gente vai tomar um café. Vai ser na Zona Sul. Porra, vai pro Shopping Leblon, cara. Deixa ele visitar de novo lá. É verdade, visitar a Lagoa. Tá por amor, né? Por amor. Bem por amor, tá vendo? Você podia fazer a Eliana agora. Com certeza. Doutor Moretti. Sabe o que eu queria ter feito? Falou assim de novela. Cara, adoraria ter feito. Tem coisas ainda para sair. Você perguntou, a gente volta um pouquinho a isso. Tem um filme chamado Papagaios. Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, mas eu consegui fazer em cena. Eu nunca fui repórter de bancada.
Uhum. Né? Tinha essa proposta na época do SBT, o Silvio Santos falou, não, eu quero que você apresente jornal de bancada, eu quero que você protagonize sério, eu quero que você... Não, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Isso não chegou a se realizar no SBT, mas eu sempre tive vontade de fazer bancada. Sabe, de apresentar, mesmo? de apresentar... A Carolina Ferraz, a Domingo Cíntia Espetacular, Benício, isso, sempre tive vontade. Engraçado, eu consigo te ver. Mas muito. eu acho que se você entrasse por um desse, você não ia sair mais. Você ia ficar direto repórter de bancada. Até. Eu acho. Então eu tenho muita vontade de fazer isso. Mas em Papagaios eu fiz. Você fez? E aí foi incrível. Então é legal isso, que na arte você consegue também, por um dia, alguns dias você consegue realizar sua curiosidade, seu interesse, seu desejo, sabe? Ainda vai sair o filme de Douglas Soares. Douglas, vai sair obrigada. Quando? Em breve, né? Já tem um tempo Você que a gente filmou fez. Eu filmei no ano passado. É que filme demora, né? Essa novidade eu não sabia. Pois é. E foi muito legal. Você filmou onde? Eu filmei no Rio. Filmei no Rio de Janeiro. E tranquilo. Quanto tempo, mais ou menos? Acho que eu fui dirigindo, me levaram, tranquilo. Uma diária. Porque eu matei Sério? todas as minhas cenas numa diária. Caramba, mega cansativo também, né? Mas tem uma coisa muito interessante. Teve um jornalista da Globo News que fez também, Eduardo. Não sei se eu vou saber falar o nome agora. Mas foi interessante porque como nós fazíamos, eu e ele, nós fazíamos como se fosse o Jornal Nacional, né? Mas os âncoras. Sim, os âncoras principais de jornais nacionais, né? E de canais diferentes. Falando das devidas matérias, e o Papagaios porque são, sabe, você vai lembrar, várias matérias. Hoje em dia não tem muito isso, não. Porque hoje em dia todo mundo tem a sua própria rede, então a pessoa bomba lá na sua própria rede, o repórter que tá lá de papagaio. Sim. E a pessoa fala, eu tô aqui, e a emissora tal tá fazendo uma matéria, e você que é o jornalista. Mas quando não tinha isso... os papagaios de pirata, sabe? Os papagaios eles eram profissionais, eles tinham suas roupas, ou sempre alguma coisa que os caracterizasse. Um tinha um chapéu, outro tinha uma gravata de cor tal. Há pouco tempo no jornal aparecia um cara que ele ficava atrás da repórter, ele usava um chapéu. E você sabe como é que acontece isso? O filme conta. Eles se falam, eles são uma rede, eles têm quase que um sindicato. Eles são profissas disso, assim. Eles falam, pô, te vi no enterro do fulano de tal famoso, cara, você pareceu muito bem, cara, você mandou muito bem, não sei o quê. Gente, é um mundo paralelo eles isso. Eles avisam. Porque se você não sabe que isso existe, é uma eles estão ali, pô, você bombou no negócio. Sim, caraca, é toda uma rede paralela, assim, que super rola. É um portal. Então, e aí o filme ele fala disso. Então você tinha papagaio? Então eu sou uma âncora. Não, porque eu era de você ficava estúdio. dentro do estúdio. Mas eu passava para minha jornalista de campo e ela estava sempre com os papagaios ali em volta. E tem uma coisa muito interessante, porque tem uma trama maneiríssima em Papagaios, tá? Uma trama de um crime e tal, pra gente solucionar. Ainda vai ser, ele ainda vai ser lançado, mas podem consultar Douglas Soares, que é o diretor, né, do filme dele, Papagaios. Vai ver uma movimentação ou outra, mas deve estar em finalização, alguma coisa assim. Tomara, né, que... Vou te chamar no dia que se estrear aqui no Rio de Janeiro, quero que você vá. Então, assim, foi muito interessante, assim, ver que existia isso, porque eu, quando criança, via essas pessoas. Sim. Né? Mas já quando Papagaios é filmado, já é num tempo que tem o celular, sabe? Então, assim... Facilita muito, a pessoa né? tá lá no final da cena, mas aparecendo, tá lá no celular, fingindo que tá falando com alguém, mas, na verdade, ele tá falando com outro papagaio que está vendo a TV e fala mais pra esquerda, fulano. Não, agora a repórter descobriu. Peraí, mais pra direita. Isso, tá ótimo aí, tá aparecendo. Fica aí. Ele se dirige. Gente, é muito interessante. E aí, no final, tem uma cena que abre uma possibilidade para um 2. Então, é legal de ver, porque é muito legal. Tomara que tenha o 2 nesse, participo dessa última cena. Eu acho que... Eulália também tinha que ter um 2. Cara, aquela cena minha adorável terapeuta da Renata, eu não consigo esquecer. Demais, caraca. Né? Eu tirei, na época, um pedacinho e postei na rede social. A Renata, ela fala de uma mulher que tem direito de colocar a carreira acima de qualquer outra coisa, porque aquilo é que a realiza, dá segurança, visto que ela passou em família. E ela não quer piquenique no parque com todo mundo, levando seus filhos. Ela não quer. Eu acho que sei por que ela não quer. Né? Que também ela não sabe, mas eu sei.
ela tá certa disso. Ela quer a carreira, tá certa, gente. As pessoas, da tua vida você tem que fazer o que você acredita. Eu também acho. Eu também acho. É muito legal ser mãe. É Porque muito você legal tem ser que ser pai. feliz, cara. Mas se você quiser que a sua vida seja muito legal, sem a parentalidade, é possível, é muito possível, Claro é que é. viável, é teu direito. Assim, Claro é que um é. negócio que... E outra coisa, ajuda com o filho dos outros, porque tem muita gente precisando. É. Oxe, tem muita Por gente, exemplo, pode eu ajudar. falo lá, eu nunca quis casar e nunca quis ter filho. Mas eu tenho a experiência de filho, porque, porra, tem Hugo, tem Bernardo, que é o irmão Você dele. tem sobrinhos, Porra, você tem... desde cara, pequenininho, mesma coisa. vai ter filho, filha de levei amigo. muito Hugo pra praia, não sabia nem andar. Ia no carrinho. E é uma confiança, né? E na volta, era assim, já voltava dormindo no meu colo e eu empurrando o carrinho vazio. Eu levava ele lá na praia pra dar uma voltinha. Viveu um pouco dessa Então, assim, experiência. e a gente é junto até hoje. E com o Bernardo a mesma coisa. Então, assim, não tenho essa necessidade. Porque, pra mim, eles são meus sobrinhos, mas só muda o nome. Não tem muita diferença, não. Uma vez eu ouvi uma coisa interessante que me fez sentido. Quando você entende, em algum momento da sua vida, que você não tem mais a sua mãe nem o seu pai para te criarem, e você ainda precisa de alguma criação, você tem que se tornar seu pai e sua mãe em vida. Isso é muito delicado. É possível de fazer? É. Mas eu não acho delicado, não. É delicado. Porque tem gente que não vai encarar esse processo. E tem gente que vai fazer com muita fé e maestria. Mas você precisa fazer isso. Porque tem uma coisa que eu percebo, eu falo, de vez em quando eu falo isso, que quando você fala, eu não quero... Não é um objetivo que eu tenho que cumprir, o de me casar, e não é um objetivo... Eu caso as pessoas, né? Você casa as pessoas, tá ótimo. Eu caso as pessoas porque a minha vida de solteiro é muito boa. E a vida de solteiro é boa não pela malandragem. Não, é porque ele é passivo. Não pela... Porque eu só faço o que eu quero. Enfim, eu não vou falar palavras chulas aqui, mas por causa de como você se completa, como você se coloca. Solitude, eu me curto pra caramba. Pois é. O melhor programa é ficar em casa, pois ver um filminho. Então, meu melhor programa é ficar em casa com o meu amor. Sim. Adoro ficar sozinha, mas de vez em quando. Contigo. Eu concordo contigo. Não tô em oposição. Eu tô dizendo assim, você vê como as nossas... Eu concordo, eu acho maneiro. As nossas necessidades são diferentes, né? Mais ou menos. Você só botou um complemento. Assim, não, ele é um complemento, não faz todo sentido. Mas é um complemento, exatamente. É um complemento que complementa tudo. Faz todo sentido pra mim. Exatamente. Faz todo sentido. Então é um complemento. Sabe aquele preenchedor? É um complemento preenchedor. Não, faz todo sentido, assim. É um negócio que... eu também posso viver assim. Aí você faz uma análise rapidinha. Quando tá todo mundo quietinho ali do seu lado. Cara, olha só que beleza. Eu tô vivendo a minha melhor fase. Eu tô com uma pessoa que eu acho maneira. Minha filha tá aqui, tá quietinha. É incrível. Minha mãe tá bem na casa dela. O anjo passou por aqui. Certo. Exatamente isso. Agora, eu te digo, se você acha que não tem filho, você tem. E não é o Hugo, não é o seu sobrinho. É o Marcos idoso. Porque do idoso, mas eu não me preocupo você vai cuidar... Não. Primeiro, eu vou te falar por quê. 39 mesmo com andador. Não, tudo bem. Mas, então, quem é que vai comprar o seu andador? Eu mesmo. Pois é, por isso que agora você tem que ser pai de você. Mas eu já sou promover... assim, por isso que eu te falei que isso não é difícil para mim. É isso. Não, eu estou falando de você para quem está ouvindo a gente. Sim. Os Marcos, as Babis, todo mundo. Sim. Todo mundo. Os Hugos, os Joãos, todo mundo. Todo mundo, os correnteiros. Então, assim, você nasceu, já tem filho, amor. É tu. Você é seu filho. Ah, mas quando? Como assim? Não, eu tenho pai, tenho mãe, por isso eu aprendi a falar, por isso eu aprendi a andar, por isso eu tenho o outro, né? Beleza. Isso começa na escola, quando você precisa se defender, quando você precisa se proteger, se preservar. Então, você está sendo seu pai. Não, mas ainda assim você está com o outro. Você pode ter até ajuda. Mas muitas quando vezes na hora você tem que fazer isso. Mas quando todos se vão, porque a cronologia ela vai fazer aí isso. Não tem jeito, aí é você e você está com determinada idade, seus pais já se foram e tal, e você agora é você e você. Uhum. Para planejar a sua velhice. Então você tem que ser seu pai, porque você tem que imaginar onde eu quero morar, que tipo de vida eu quero ter, o que eu ainda vou querer aprender. E vou me forçar a isso, porque o cansaço do corpo e da mente dizem para você parar. Exatamente. Só que você tem que continuar, porque é aí que você tem qualidade de vida. Você não vai ter doença se você se propuser a fazer coisas saudáveis. E é cansativo, cara. Porque a perna dói, o músculo dói, a cabeça dói, tudo dói. Aquela coisa do tal do condor que eu odeio, mas é isso, a vida é essa. Idade condor. É idade condor. Com muita condor, com muita dor. Então, é isso. Saiba que se eu tenho a Cíntia como filha, eu tenho 2 filhas.
E ainda tenho a 3. A terceira filha é minha mãe. Eu com 78 anos falei assim, ai, não estou conseguindo fazer isso aqui. Você faz isso aqui para mim. Isso eu já estou acostumado com minha mãe. Minha mãe ela é bem mas independente, mas de vez em quando precisa já Mas de eu já pego... Não, olha só. Vai até onde você conseguir. Isso. Eu não sei fazer também. Eu já falo, eu não sei fazer não. Vai até... Você não pode deixar de tentar. Eu não sou nativa também. Então, né? Tem suas proporções de entendimento. Porque senão sobrecarrega também. E porque desabilita a pessoa. Exatamente, não pode deixar. Não pode deixar. Não, se você consegue, vai. Sabe, a gente tem essa natureza que é até um pouco do hedonismo também. Se a gente pode, faz aí pra mim e tal, e as coisas estão feitas, pra que você fala fazer? Nem tem sentido. Eu gosto de fazer. Então, assim, para mim, esse processo, ele já começou já tem tempo até. Então, cara, eu tô constantemente eu gosto, nele. Eu constantemente pensando eu nele. gosto de saber que eu que me protejo, que eu que me preservo. Eu gosto disso. E não é palavras ao vento, não. Eu gosto. Eu acho legal. Porque, assim, é uma sensação de domínio. É gostoso a gente ter. Eu sei que é uma sensação que não é real. Mas a gente precisa viver com uma sensação de segurança, né? Aquela pseudo-segurança, que é ela que deixa a gente tranquilo. A gente sabe que se parar pra pensar, não tem segurança. Eu gosto da minha companhia. Eu gosto. Eu gosto da minha companhia também. Eu moro há 16 anos sozinho. Jura? Mas minha mãe mora aqui. Não, tá tranquilo, Eu almoço na casa da minha mãe. E Niterói, cara, você desce, você passa... Impressionante isso, né? Você desce, você passa e conhece todo mundo, cara. Eu aprendi uma tática contigo, você me ensinou há milênios, e eu já estou precisando fazer. Você sabe que ser famoso, se começar a ficar famoso é engraçado. Eu conheço muita gente, Não me sinto famoso por causa disso. Mas eu me sinto famoso, eu me lembro muito de você. Quando eu vejo pessoas na rua assim para mim, mas elas não têm coragem de falar. Aí olha assim, e sabe quando você fica procurando, eu conheço a pessoa da onde? Você não liga o cenário na hora. E isso está começando a acontecer comigo. Por que eu estou falando isso? Porque gente conhecida que eu conheço um monte, a gente não sente isso, porque é conhecido. A gente está falando com todo mundo e aí, beleza, não sei o que lá. Mas gente que olha para você, que fica te olhando, fica te administrando, assim, te analisando, é gente que te reconheceu. Isso para mim é novidade. Esse tipo é novidade. E eu me lembro que você me contou, eu nem deveria contar isso. Não é nada perigoso. Mas é uma tática que vai se popularizar mais aqui no nosso bairro. Quando a gente está com muita pressa, quando uma pessoa muito famosa está com muita pressa, você me explicou em qual rua que deve andar e em qual lado que deve ser. Porque senão você vai deixar muita gente decepcionada também. Você vai se atrasar. Porque tem pessoas que você pode dar um tchau, mas tem pessoas que não aceitam um tchau. Elas precisam de um beijinho, perguntar, e aí? E você não tem aquele tempo de parar. Então... Não, eu percebi isso quando eu tomei... Aquela rua daquele lado, então... Não, quando eu tomei um hate, assim, eu falei, que isso, gente? De onde está vindo isso? Foi uma coisa assim, não porque ela passa nessa rua tal, que é a rua principal aqui. A nossa Oscar Freire. A nossa Biscoito de Pirajá, sei lá, enfim. Vem aqui, soltei o cabelo. Tá ótimo. Tô bagunçada? Tá bem. Não, porque ela passa aqui andando muito rápido e muito erguida. Eu falei, pô, ainda bem, cara, tô com postura, cara, não vai doer minha coluna. Se eu tivesse toda corcunda, eu ia estar passando deprimida, cara, para com isso. Mas passando rápido, é que minha perna é longa, eu ando rápido, tô sempre atrasada. As pessoas acham que meu único desafio é pontualidade. O único desafio na vida é pontualidade. Ser famoso é bom, mas ser famoso também é chato. Porque, às vezes, você é obrigado a fazer coisas que você não quer fazer. Às vezes, tem que ser simpático onde você não quer ser. Tudo bem, isso é uma coisa de sociedade, beleza. Mas eu acho que pesa mais para você. Não, do que para mim. Mas aí você tem que fazer um trabalho com você. Se você está se propondo uma coisa pública, ou você vai ficar conhecido no seu setor, ou naquele projeto, enfim, o que seja, temporário ou não, de que isso faz parte, isso é parte. Não, isso é legal. Né? Isso não é mandatório, mas isso é possível. Então, mas o administrar bem, você pode preparar esse terreno, você não precisa ver se dá. Vamos ver qual é. Não, você pode preparar isso. Como você se dá quando é reconhecido? Você se fecha? Você se constrange? Você sente perigo? Você se sente fisicamente ameaçado? Você toma susto? O teu coração vai para a boca? Você se sente contrariado? Você se sente aviltado? Porque se isso acontecer, você tem que tratar isso. Porque isso vai continuar acontecendo. Não tá compatível. Não tá.
Se você quer fazer uma Isso não coisa vai deixar de acontecer. que todo mundo vai ver e você não quer ser É reconhecido, natural, não, porque a familiaridade traz o corpo da pessoa que, pô, viu um rostinho familiar, vai para você. E vai te cumprimentar achando que você é o cara que estudou com o filho dele no colégio. Isso, E nunca foi. isso. Tem uma amiga aí, uma conhecida, eu nem sabia que ela me seguia, porque eu não tinha nem comentado com ela. Ela, na realidade, ela trabalha até num restaurante aqui que a gente costuma ir. Tá ótimo o cabelo. Pode Thanks. Aí ela falou, poxa, eu te reconheço em todos os lugares. Eu falei assim, mas como assim, ela? Eu sigo o seu podcast. Aí eu, caramba, eu nem tava me lembrando, sabe como? Legal, Caramba, ela não. E ela daquela assim, eu assisti agora, quinta-feira passada, fulano que foi lá. Eu nem me lembrava direito. Aí eu, poxa, que legal, não sei o quê. Aí ela falou, um dia eu quero fazer uma foto comigo. Eu falei, vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Lógico. Aí a gente fez, aí deu um beijo nela. Eu gosto disso. Por quê? Eu sou apresentado, eu gosto. Porque eu tô sempre rindo. Se alguém chegar para mim, vai ser bem tratado. Eu gosto então disso. você já está seguro de que você não vai decepcionar ou não vai se ver numa situação que, opa. Não, e também a gente sabe, assim, a gente já tá num limite também da vida que assim, se for legal, tá legal. Se não for, valeu, tchau. Acabou. Tem situações e situações. Por exemplo, eu falo, se eu estou com a bexiga muito cheia, eu preciso ir no lavatório, eu falo, gente, estou muito apertado, pelo amor de Deus, pode ser na volta? Entendeu? Porque assim, eu falo, eu preciso, mas eu falo de um jeito, assim, carinhoso, porque a pessoa vai ver que é verdade, que eu estou em sofrimento, que eu estou indo para o banheiro, ela me interpelou. Ou se eu vou perder um avião, eu falo, pelo amor de Deus, não posso perder esse avião, não. Tem um translado lá me esperando, eu vou perder a minha gravação, ou então, pô, não tem outro avião, porque isso perder um avião é um transtorno. Nossa Senhora, então, se a pessoa não entender, você tem que ir até o final, passar lá da porteira do avião, mas falar assim, desculpa, e cara, vida segue, porque eu não pôde. Mas se dá tempo, faz. Eu gosto. Porque você faz a alegria da pessoa e você também fica alegre, porque recebe uma coisa. Fica feliz. Eu só não gosto se eu receber assim, mão aqui, eu não gosto, não. Mas tem uma turma muito doida. Mas isso aí já é outra história. Pega, aperta, me puxa. Que isso? Opa, filho, chama pra jantar primeiro, peraí. Então eu sempre faço uma piada, dou uma. Pra a pessoa se ligar lá. Mas falaram uma vez, tem duas coisas. Tem Harrison Ford falava que dá para acionar o transparente, eu não sei o que significa, não sei se tem um botão que ele aperta. Eu fico imaginando aqui como é que ele fazia isso. Não sei. Mas outro dia eu vi no Instagram Harrison Ford esperando o metrô. Muito legal. Todo distinto, todo assim, esperando o metrô e tal. E aí como é que a gente viu isso? Porque a pessoa filmou numa distância, deve ter dado zoom, ele não viu. E ficou tudo bem, assim, estava tudo bem. E a pessoa entrou, conseguiu entrar no vagão que ele estava e também filmou. E ele conversando, sentadão lá, conversando com várias pessoas. O Keanu Reeves também anda de metrô direto. Eu acho muito legal isso, porque traz um senso, né, de uma realidade. Que, porra, eu trabalho, o meu trabalho tem mais visualização, mas eu sou que nem você. Eu também tenho dor de barriga. Não, e assim, eu também preciso ir no banheiro. Eu não sei a experiência de. Que nem você não. Que nem eu não. Eu já tive essa fase minha foi embora. Mas é Coca-Cola zero. Mas assim, a gente quer muito, né, ser artista, ser jogador de futebol, porque a gente acha que ganha muito e tal. Eu acho que o único que continua ganhando bem são alguns jogadores de futebol, alguns. Porque muitos não viram. E no artístico também. No setor artístico também. Se bem que hoje está tudo muito... meio que mudado de lugar demais, né? Mas está muito precarizado, os cachês, de vez em quando eu recebo, né? Eu faço parte de grupos e tal, e eu vejo assim, os tipos de ações que estão sendo propostas, o tipo de cliente, o tipo de produto, e os cachês falam, não. É prostituído demais. Possível. Né? A coisa está... Tá que nem dentista que fica dando panfletinho na rua. Dentista, gente. Não, mas esse que dê, porque ele é que vai fazer o bom trabalho, tá tudo certo, ele vai cobrar, eu espero que ele cobre o que vale. Mas quem tá dando tá cobrando mas, cara, R$10, R$15. Tá, uma outra... Mas assim, cara... Tá difícil. Vou te falar que... Olha só, o nosso já tá virando podcast, já tá virando minissérie já. Se eu juntar com outro, né? Mas ó, me formei, tô feliz, vou tirar meu CRP, daqui a 10 anos eu devo clinicar, então me aguardem. Eu não acho que vai demorar isso, sinceramente. Eu não sei também, eu não sei. Primeiro, eu tô vivendo... Eu vou ganhar essa aposta. Vou apostar. Sem brincadeira, acho que 5 anos é até demais.
Pode ser. Vamos botar em 3 anos e meio. E como a gente pode consultar online, eu posso estar em qualquer lugar, né? Isso é muito interessante. Agora, eu não sei porquê, eu sinto que é São Paulo. E eu conheci... Vou dar uma de chalinha aqui. Dá uma de chalinha. E eu estou fazendo um processo, vamos ver, tomara que, né, seja uma coisa muito positiva, mas se dá uma abertura. Eu tive um convidado, que é o Vitor Costa, ele é genealogista. E super, o cara fala muito bem, né? Você adorou o papo com ele, né? Já foi pro A ar? gente veio ouvindo, já foi pro ar. E ele é genealogista, então ele faz lá a árvore genealógica, acha todo mundo lá da tua Que legal. família. E ele tem uma empresa que cuida de processos de cidadania para Europa e Estados Unidos. Então, como ele já tem os parentes, ele também já tem os cartórios, facilita a vida. uma junção de interesses, né? De o que ele gosta de fazer e o que ele pode fazer profissionalmente. Pô, vou assistir depois que eu terminar o da Alessandra, que eu vou terminar hoje o da Alessandra. Eu já vou botar... Como é que é o nome dele? Vitor Costa, Vou assistir. genealogista, você vai ver. E assim, eu falei, cara, eu tenho raízes portuguesas, tá? Ele falou, me manda tudo, vou fazer o seu processo. Então, assim, isso é uma coisa interessante também, porque tem coisas boas para fazer de comunicação, de dramaturgia, de moda, né? Porque hoje em dia moda, e daí? 30 mais, 40 mais, 50 mais, está na moda. Daí 60 mais, está na moda, 80. O mercado abriu muito para isso. Abriu muito para para isso. Não está mais limitado ao que era. Não. De você ter uma pessoa de 18 anos vestindo, tentando vender para uma de 70. É muito complicado. É bem complicado. Mas eu entendi porque que isso era feito. É uma projeção, né? É uma projeção. Para se ver mais nova. Para se ver mais nova. Mas como todo mundo percebeu, mas e tem uma hora que todo mundo percebe. Não funciona mais. Mas isso não funciona mais. Então, como eu tenho relações lá, tenho representação lá e tudo, bacana ser ter uma cidadania, né? Ter um passaporte europeu. E isso abre para morar onde tiver que morar, enfim, construir, né, a Babi, nessa futura fase. Nada é impossível. Porque, olha só, numa época onde todo mundo parou, você reacendeu. Então eu não duvido de nada que você faça. E se você amanhã ou depois chegar para mim e falar assim, a gente está morando lá na Itália, eu não vou duvidar. Não vou duvidar, cara. A gente está morando na Eslovênia, não vou duvidar. Não vou duvidar. Olha, em termos de educação, eu queria que eu e a Cíntia e agora o João morássemos na Finlândia, porque a Finlândia tem uma educação incrível, né? Mas não é o caso agora. O que se fala na Finlândia? Finlandês. Não tem inglês não para as amigas? Tem inglês para as amigas? Inglês em qualquer lugar você consegue se virar. Acho que dá. Mas é isso, assim, a gente vai construindo. No meu Instagram você vai ver, você vai olhar e você vai dizer, cara, mas só isso que você tem de seguidor? Cara, que bom. Que dá para eu dar mais atenção. E a Casa do Milhão é outra fase do videogame, né? Eu acho que a Casa do Milhão está mais para uma coisa que não interessa mais para gente. Pode ser. Não, pode ser. Eu não recuso. Se você for comparar. Não, se você eu não recuso seguidores. Não pelo número. Não pelo número, mas pelo tipo de conteúdo. Então, mas eu não recuso seguidores. Eu tenho que entender. Não recuso porque eu quero saber mesmo o que as pessoas querem. O que está acontecendo. O que as pessoas querem. Por que elas estão ali? Por que elas fazem o que fazem? Onde comem? Onde vivem? Eu quero saber. Como se reproduzem. Como se reproduzem? Eu quero saber. Eu tenho muito interesse. Às vezes eu ando na rua e fico olhando as pessoas, só que vida essa pessoa tem? Aí eu olho para outra, muito diferente. Que vida essa pessoa tem? Mas acho que isso é coisa dessa investigação. Do casamento também. Também, tem a ver com o teu lance. Às vezes eu me percebo fazendo assim automaticamente. Daqui a pouco eu também 2 minutos depois já esqueci. Pois é só porque está ali na frente na hora, assim. Mas a minha pergunta, e aí só vai poder responder quem trabalha com ou é uma pessoa que tem milhões de seguidores, que assim, quando você chega nessa responsabilidade toda, né, nessa projeção toda, você ainda pode falar o que acredita? Porque isso é uma questão que a gente tem que pensar. Então, até lá, eu tenho um caminho longo até lá, então tá beleza. Eu acho que se você chegou a milhões de seguidores falando o que você acredita, você tem mais que continuar falando o que você acredita. Sim, mas aí tem aquela história, tem um grupo que vai falar assim, agora ele é solvente. Mas agora ele com esse aí, tipo de cara, gente. porque você é advogado, eu fico preocupado. Não é porque eu sou advogado, não. É porque, olha só, toda vez que você fizer alguma coisa, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai. E toda vez que você tiver um hater,
é sinal de que você está fazendo sucesso. Por exemplo, eu não estou fazendo sucesso Não, nenhum já estou ainda, recebendo. Já. Não, eu recebo isso que você está falando. É. Então você sabe disso. Se você não estiver incomodando alguém, você não está fazendo sucesso. Não, recebo isso no sentido de que recebo o sucesso. Ah, tá, recebe. Não gosto de receber hate, não, porque eu fico lá, ô, meu filho, o que é isso? Não, amor. Sabe o que eu vejo? Eu Amor, vejo. Assim, vai plantar aconteceu uma comigo. árvore, Eu vai, vejo, vai cuidar de um bichinho, né? eu fico assim, É. e nem apago, fica lá. Tô nem aí. Não, É bom mas que dá engajamento. não, mas quando eu vejo, bom, tá. E quando eu vejo de novo, eu falo, ai, gente, o que eu poderia resolver aqui? Eu sempre quero resolver, sempre quero. Por isso eu fiz psicologia, porque eu quero sempre mandar se fuder. apontar. Jura? É. Eu acho que é por isso que não me toca. Pontinho, pontinho, pontinho. Não sei completar essa frase, Marcos. É bom que faz bem pro fígado. É. Não, mas eu não vou morrer de câncer, não, amor. Que eu Não, falo, faz bem pro eu fígado falo. porque essa é a palavra que desopila o fígado. Você manda um vai-se. Tô aprendendo isso. Muito bom. Tô aprendendo muito isso. bom. Nos Companhias últimos masculinas. meses. João vai. Tô aprendendo isso. Cara, a melhor coisa do mundo. Vai se fuder. E mesmo que seja interno, você já se libera. Tô aprendendo. Mas olha, univos mulheres vão ser potentes juntas, vamos amar muito esses homens, essas outras mulheres, essas crianças, esses idosos, esses pets. Mas não vamos engolir mais sapo, né, gente? Eu acho que ninguém tem que engolir sapo. Sobre isso. Mas a gente só aprende a não engolir sapo engolindo. Então é importante você fazer um aprendizado de tudo isso. Eu fico é por isso que eu gosto de ficar sozinho. Eu fico me analisando assim. Por que hoje eu fico muito orgulhoso de mim em determinadas coisas? Porque eu já passei por aquilo muito, 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 muito. E aquilo foi me dando coraça. Mas você já teve relacionamento? Eu tô falando de relacionar um dia, não. Eu tô falando de uma coisa mais... O mais longo durou 7 meses. E eu vou te falar, para mim durou 50 anos. Não, para os dias de hoje é bastante, assim. Não foi para os dias de hoje, não. Já tem muito tempo. Eu sou uma pessoa que eu nasci para ficar só. Assim, não que eu não queira ter uns relacionamentos. Pode acontecer. Mas eu não quero morar na mesma casa. Eu não quero conviver. Eu não quero ninguém na minha cama, sabe? Eu gosto de dormir sozinho. Então. Me espalhar. Tem uma coisa para te falar. Mas eu acho que então, tudo muito pode. De mim mesmo, porque eu sou diferente. Eu sei, mas tudo pode. Estou dizendo que vai acontecer. Eu acho bonito só no filme. Não, cara, é muito gostoso. Não é. Não, então, mas é muito gostoso. Mas olha só. É muito gostoso no sentido de que quando você está apaixonado, que está fora de si... eu concordo total. Você está fora de si, recebendo ondas de estresse por causa dessa paixão, porque a paixão vem de patos. Você tá dodói, é pato. Quero morrer doente. Teu humor tá alterado, você tá na mania. É uma loucura, Você tá louca. Então, quando você tá assim, é muito gostoso. Mas curtir um relacionamento é legal, é maneiro. Mas assim, eu falo muito assim, mas assim. Não, mas assim, cai aqui, vamos. Mas... Não, às vezes as pessoas não entendem e me interpretam mal. Não significa que eu não quero ter relacionamento. Gosto, acho maneiro. Só que eu não quero aquela coisa de todo dia dentro da mesma casa. Eu não quero isso. Isso pra mim não funciona. Eu gosto de ficar sozinho na minha casa. Não, gente, é assim, ó. Eu gosto, mas se eu puder evitar. Porque assim, tem horas também que você vê um negócio tão legal que é legal ficar junto, tudo. Mas eu acho mais legal assim, ficar na minha casa. Olha, você está há 16 anos, eu estou menos que isso, mas eu me sinto, sei lá, com 10 anos, pelo menos, acho que fiquei 10 anos, assim, sem estar porque, pô, acompanhado. É só você botar a idade de Cíntia aí. Verdade. Por aí, mais ou menos. Porque quando eu cheguei aqui, até tentei umas histórias, eu falei, gente, esse povo tá muito doido. Porque você quando começa a se conhecer melhor, o seu controle de qualidade, ele levanta muito. Então, você sabe que a história que a pessoa tá falando... então... Não quer. Aí chega a dar um negócio. Aí que você vê, você não preenche esse requisito. Pô, não dá, cara. Valeu, brincadeira, vai embora. Aí, pô. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme americano? Liga. Pelo amor de Deus, me liga. Você já fez isso? Legal. Não, porque eu não preciso fazer isso. Eu nunca fiz isso, cara. Não, porque eu sou muito... Não, eu também. Verborrágico. Então, isso chama denunciar o jogo. Você fala, você é sincericida. Eu sou também. Olha só, vai começar minha série e eu já vou, porque eu não posso deixar.
Eu não me desculpa também, não. Não, eu não Já falo na hora vai de eu ir embora, começar a minha série. Eu falo que eu tenho gravação. Tô brincando. não, e a Não desculpa posso, nobre, tenho né? ensaio, aquela camiseta. Muito né? bom. Babi, vamos fechar isso aqui, que senão vai virar minissérie Vamos, mesmo. gente, vamos. Senão a gente vai. Fala só assim, as pessoas que querem saber o que está acontecendo contigo hoje. Porque assim, eu sou um admirador seu de primeira fila. De primeira fila. Eu sou. Então, assim, tudo que você faz eu gosto e eu quero saber, eu quero ver, eu acho legal. E eu vibro mesmo com o seu sucesso, com que você brilhe assim, que eu falo que você ainda vai ser uma Helena. Eu penso bastante, assim, antes de publicar algumas coisas. E quando eu publico, eu já tenho certeza de que quase em 100% eu vou ser compreendida, assim, no que eu estou propondo, no que eu estou indicando. Eu tenho muita responsabilidade para indicar as coisas que eu vivo, os lugares que eu vou, as pessoas com quem eu me cuido, por exemplo, as coisas que eu tomo, as coisas, sabe? E agora, com 50 anos para diante, tem muita oferta de muito produto, de muito tratamento. Então, eu tenho que escolher com muito cuidado, porque uma indicação é uma coisa muito delicada. É responsabilidade. Você indica uma coisa, indica uma pessoa, indica um local, um serviço, e a parada não é legal, a pessoa volta para você e fala, deve ter sido bom para você, porque você é você. Porque para mim foi assim, assim, assim. E, cara, acolha, ouça. Porque você tem que ir lá na empresa, na marca, enfim, e falar, cara, tem que dar esse feedback. Gente, eu indiquei vocês, né? Poxa, por que foram muito legais na minha vez? E, poxa, eu indiquei a Maradona. Sim. Sabe? É igual indicar alguém para namorar alguém. Então, assim, vocês têm tudo a ver. É uma responsabilidade. Eu não faço isso, né? Não, mas... E eu nem posso falar a frase que eu falo no ar, porque é muito baixo calão. Tá. Quando alguém pergunta, vem cá, você não conhece ninguém para me apresentar? Não, eu já vem na hora. E eu não guardo, não, já falo logo. Isso Até de tem brincadeira eu filmado? Isso tem? Como assim? Alguém já te perguntou no podcast? Não, várias pessoas amigas minhas. Ah, tá. Vem cá, você não conhece ninguém, não. Mas um dia, se alguém perguntar, você vai falar aqui no podcast? Eu não vou te perguntar para você me apresentar ninguém, porque eu já estou muito bem apresentada. Não, tá, depois você me fala. Porque é baixo, né? E a pessoa já ri e já muda de assunto. E já porque depois a culpa é minha. Ah, você que me apresentou. E eu não tenho estrutura emocional para ouvir uma idiotice dessa sem falar nada. Então, mas é uma grande responsabilidade, né? Porque assim, você está apresentando uma pessoa para outra. O que você vai fazer com essa pessoa não é problema meu. O que eu estou vivendo hoje? Eu sou mãe de adolescente, não é fácil. Às vezes estamos mais grudadinhas, às vezes eu deixo ela um pouco mais ser e estar, mas eu estou olhando. Tá no apartamento, as portas estão abertas. E volto meio, filha, oi, o que você está fazendo? E quando eu sinto que ela está muito entretida, tal, um silêncio muito um silêncio, porque às vezes ela não está nem ouvindo o que eu estou falando. Opa, deixa eu ir lá ver o que é. Cara, tenho curtido as coisas que ela tem acessado. Ela gosta de coisas muito interessantes, artísticas, de cosplay, eu vejo muito no Instagram dela isso. Desenhar. Agora ela tem uma máquina de bottoms, de fazer bottoms, né, de fazer pins, e ela desenhou e imprimiu. Aí eu falei, não, melhor papel. Aí eu fui indicando umas coisinhas, e aí ela já me mostrou, ela já fez também para o Deja Vu. De repente você pode ser cliente dela, que você pode dar um bottom para os seus entrevistados. Não estava nem sabendo. É fofo, né? É muito fofo. Porque às vezes a gente tem um jeans, uma coisa que a gente quer botar vários pins, que é bacana, né? É bem 80s, né? Eles anos 90, né? E é legal trazer melhor isso, fase né? do mundo, melhor fase do mundo, anos 90, melhor década. Melhor década de tudo. Então, é isso. Então, sou mãe dessa adolescente, agora não mais mãe solo, né? Eu fui chamada a atenção. Oh, meu amor, mais mãe solo. Acho a coisa mais linda do mundo. É bacana isso, porque a mulher que é separada, ou que é viúva, enfim, e tem filho ou filhos, é uma situação muito difícil, porque normalmente o cara, ele quer só a companhia dela, ele não quer esses filhos, essa coparentalidade, ele não quer. É um cara que ou já tem os seus próprios filhos e já não quer. Eu não entendo muito isso, mas enfim, né? O cara já tem experiência, por que não?
Ou o cara não tem filhos e aí ele não entende mesmo. Ele tem que ser muito afim de aprender uma coisa que ele não viveu já com outros filhos. Então, quando já vem assim, pô, mas ela tem. Não, cara, tem filho. Então, assim, vai ser mais limitada de horário, vai ser não sei o quê. Quer dizer, não é nenhuma admiração desse empenho. Porque criar um ser humano é uma parada muito difícil. Já vê que assim, é Então, uma pessoa que vai competir o É o tempo. cara que vai dizer, pô, mas você tem mesmo que pegar seu filho essa hora? Ele não pode vir de Uber sozinho? Sabe? E às vezes, pô, um moleque vai ter 11 anos, entendeu? Calma, não nesse mundo não dá para pegar Uber sozinho ainda, né? Então, isso é um exemplo, tá? Estou falando de cabeça, assim. Está acontecendo muito. Está acontecendo muito. Então, o fato de eu entender que nesse relacionamento que eu tô, depois de tanto tempo, depois de tanto crivo, de tanto cuidado, né? Eu deixei para ter minha filha numa hora que eu pudesse ter. Então, eu escolhi o momento mesmo. Planejado, né? Eu tive com 37. Escolher de ter um relacionamento que, cara, sempre vai ter maus entendidos, sempre vai ter, mas eu não ouvi você falar, sempre vai ter, mas o que você quer dizer com isso? Sempre, porque comunicação, gente, são duas pessoas com feedbacks diferentes, cara. O importante é se entenderem. Idades diferentes, tiveram outros objetivos, culturas diferentes, tiveram outros objetivos ao longo da vida diferentes, outros acontecimentos, acometimentos. Então, assim, o primeiro ano de um relacionamento é muito difícil. É por adaptação, né? É muito difícil quando você quer entrar no relacionamento de fato. Porque você pode passar o primeiro ano só mas no Instagram. Aí a máscara começa a pesar. Só no Instagram, entendeu? Só a manchete bonita. Então você está sempre bem, você está sempre não sei o quê, sei lá onde é que você é um ser humano comum com suas dúvidas, suas inseguranças, seus maus entendidos, seus gatilhos ou o que seja. Né? Seus hábitos. Mas toda essa perfeição que se vê, a gente já sabe que de perfeito tem nada. Não, sim, mas hoje dá para manter. Porque a pessoa acha que te conhece porque você alimenta uma rede social. E se você maneja de ver um pouco menos, cara, você é fadástico para namorar. Você é fadástico para estar junto. Você é muito melhor do que todo mundo. Por quê? Você não traz a vida real. Mas a pessoa pode ver. Você também não ouve o do outro. Você não acolhe o outro. Porque quem faz isso não tem espaço, não tem estofo para acolher o outro. E não tem nem interesse. Então vai ter uma hora que isso vai ruir. Sim. E aí, o que os dois vão falar? Não era o que eu pensava. Não é. Então... É a confusão da conveniência com o amor. E é uma grande confusão. Então, eu aconselho, enquanto está apaixonado, é a melhor hora para resolver as diferenças. Porque algumas diferenças vão se manter e elas é que vão alimentar. E tem que um ter vai motivar um vai motivar o outro. Também. Sim, claro. Um vai motivar o outro, mas assim, tem diferenças que não são negociáveis. Então, são as adaptações. Então, mas é no primeiro semestre, no primeiro ano, que você tem que alinhar aquilo. E depois daquilo, cara, você já resolveu tudo aquilo. Depois passa. Depois passa, cara. Porque aí depois também você acalmou, menos onda de estresse nesse cérebro apaixonado. Aí você começa a curtir, com uma fase muito gostosa, de amar. Maneiríssimo. Então, assim, o primeiro ano, cara, vai ter... olha só, são duas culturas diferentes que estão querendo conviver. Então você tem que criar uma osmose nisso aí. Só que abrir é difícil. Mas assim, por mais que você queira abrir, você não está acostumado com isso. Então você tem que aprender. Então às vezes nesse crack que você está entrando, está fazendo a osmose, pode ser meio estranho, pode ser meio, sei lá, meio pesado. Mas se tiver boa vontade, se tiver o sentimento nobre ali, vai dar certo. Porque tem a liga. O que eu acho interessante, quando você está se relacionando, você tem que ter autoobservação. Por que eu estou feliz? O que está bom aqui? Bacana. Tá. Vou buscar mais disso, assim. Acho que eu vou buscar mais momentos desses, vou fazer mais por onde. Ou gatilhou, incomodou, bateu errado. Você precisa observar também. Precisa. E se for o caso, peça ajuda. Peça ajuda, fala, fulano, tem alguma coisa aqui que não está ornando para mim. Não tá batendo assim, me ajuda. Porque aí não vai ficar, tipo, time daqui e o time daí, sacou? Não é competição, a gente não pode, sabe? Se for para bater uma bola, é frescobol, amigo, não é tênis. Você tem que jogar a bola na raquete do outro para voltar para você. É sério isso, é comunicação. Que acontece, não é a partir do que eu falo e só quando você recebe, é no meio.
Cara, não é fácil. É que a gente meio que, né, a vida segue. Mas, assim, dá para ter um relacionamento melhor se você se cuidar, se observar. Você concorda que é mais fácil, ou é mais fácil, não sei se essa é bem a palavra, se relacionar depois que a gente já está ficando um pouquinho mais maduro? Por exemplo, esse relacionamento que você está tendo agora há uns 50 anos, ele te preenche mais do que experiências que você já teve, mas não porque não deu certo, mas por causa da maturidade que eu estou falando. Você está entendendo? Porque eu acredito que agora você é mais conhecida do mundo, das coisas, das emoções, apesar de a gente nunca conhecer tudo, mas você já tem mais você já tem mais... É melhor, no sentido, o amor maduro, ele é muito subestimado, né? Pela sociedade, você está falando? Culturalmente. Assim. Mas não, ele é muito o que eu subestimado. estou querendo saber é o seguinte, mas dentro de você, eu acho que ele não é subestimado, para quem está vivendo. Mas justamente pela bagagem, a palavra que você estava querendo lembrar, a bagagem que você já trouxe de vida. Então, quando você se propõe a dividir sua vida com alguém, e você me vê, e você encontra, fala assim, esse aqui é meu amor, como você fez quando você me apresentou o João. Esse aqui é meu amor. Você está usando uma aliança, sabe? Então, isso aqui não é só um anel. Isso aqui é toda uma história. Tem toda curtir. Uma combinação. O ser humano precisa de ritual. A bagunça, a aceleração cerebral que está acontecendo, o descontrole que está acontecendo é porque a gente está vivendo tempos de anomias, assim, tempos de inconstâncias, né? Não tem nada, é uma fluidez. Tá indo, não, tô voltando, não, tô no meio, não, estanquei, não sei o que, não, sei lá. É um negócio, as pessoas... O que está acontecendo? Então, a gente precisa dos rituais. Disso. Então, mas é muito legal, 50 anos, entender que eu já sei o que é premente, assim, eu já sei. Eu já sei onde eu não... Fisiologicamente você sabe que funciona. Eu já sei. Mas aí quando bateu esse match aí, porque passa a ser uma novidade para você. Você peraí, isso aqui tá fugindo do que eu tô acostumado a viver. Aí quando você se pega, você tá morando com a pessoa. E aí? Não, mas também é uma decisão. Não, sim, mas eu não tô falando exatamente disso. Eu tô falando, na sua fase mais madura, o que significa? Porque assim, quando você já está com uma pessoa agora, é porque você já não tem várias dúvidas que você talvez já tivesse no passado. Você já passou no meu controle de qualidade disso, tá. Já tem aqui já subiu um degrau aqui. Então assim, aí você começa a conversar e tudo, por exemplo, porra, essa pessoa está me surpreendendo. Eu nem me esperava mais me surpreender. E isso em vice-versa, lógico, né? Sim. E você vai percebendo que aquela liga, que eu falo que é o sentimento nobre, porque a conveniência ela é linda, só que ela não tem liga, porque ela é conveniente até a hora que deixa de ser. Mas quando tem o sentimento nobre, quando você precisa resolver alguma coisa, existe ali o recheio. Imagina um biscoito recheado. Tem aquele recheio que liga um biscoito no outro. Lógico que você pode separar, mas aquele recheio ali, a função dele é de juntar um no outro. Né? Então, quando você tem... quando eu faço casamento, eu falo isso, tá? Então, quando você tem aquela liga ali, não é muito mais fácil resolver alguma coisa? Né? É mais fácil. Porque assim, pode ser que não consiga resolver. Mas a liga... o recheio desse biscoito, ele tem que ser feito a partir de toda hora. A partir de ter as duas partes do biscoito. Tem que ter as duas partes. Mas aqui é o lance lá da maturidade. Desde o momento que você já coloca, você já sabe que já passou em um monte de coisa. Então, o que é bacana do recheio desse relacionamento que eu tô é que ele é feito de coisas minhas e coisas dele. Então, nós dois colocamos todos os ingredientes, que a liga é nossa. A liga é nossa. Eu não posso trazer tudo e ele não trazer nada, nem vice-versa. Mas aí não seria aquela relação da maturidade que eu tô falando da diferença. Tem que ter, porque senão não estaria na tua casa. Não, a diferença é que metade do biscoito sou eu, mas a liga é nossa. A liga é nossa. Eu vejo assim. Mas a liga é nossa aos 50 anos. Cara, é muito boa. É muito boa. Porque finalmente eu me permito um monte de coisa, não ligo para um monte de outras coisas. Isso aí. Isso? Isso aí tá muito certo. Isso é. Não, eu não ligo. Tem muitas coisas que eu não ligo. E tem outras coisas que eu ligo pra cacete e eu tenho que ver por quê. Sim. Porque
algumas coisas que eu ligo, mas aí ela já vem de respeito, ela já vem de correntes de pensamento. Eu estudei bastante sobre a necessidade, né, de uma sociedade toda feminista, num mundo não programado para ter mulher, né? O mundo não é programado para ter mulher. O mundo é programado para ter seres que reproduzem e dão prazer e status. Você sabe que Mas não é programado para ter mulher. Eu não concordo 100% com não, isso. tudo bem. Calma, eu venho outro dia. Eu venho outro dia para a gente falar sobre isso, porque isso é... Mas eu estou dizendo de onde eu vivo. Sim. E olha que eu, assim, pelo caminho feito profissionalmente e tal... Eu já deixei de ter uma boa porcentagem de problemas que outras mulheres em outros lugares, profissões ou corpos têm, tá? Mas aí é aí só que que vai aí, aprendendo, Babi. só que aí, Mas você não acha? Porque assim... mas o professor... Não é fácil, não é mas difícil veja... só para mulher. Também tem muitos homens que passam por isso. E a gente está entrando no outro mundo. Ser homem é muito difícil no mundo de hoje. Eu acho que viver é muito difícil. Não interessa homem ser mulher. É muito difícil. Mas então, todo esse alinhamento num relacionamento, ele tem que existir. O lance é você entender se você está com uma pessoa que está afim de fazer isso com você. Na maturidade, isso é mais fácil de perceber, porque você já tem um monte de... Assim, maturidade, que eu falo maturidade equilibrada. Maturidade, não é só idade. Até porque 50 anos hoje em dia são os novos 30, os novos 40, então não tem nada a ver com idade. Mas tem uma carga de conhecimento de vida. Tem. Graças a Deus. Tem. Que então, tenha, né? Desde o momento que você chega para mim e fala assim, ó, eu tô feliz, eu tô apaixonada, eu tô vivendo uma história muito boa e tudo. Eu fico feliz de ouvir isso, porque tem pessoas que se limitam a números, idade. Mas agora eu vou te dar uma... E você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida agora. Vou te falar uma coisa. Para um cara namorar uma mulher de 50 anos, ele tem que ser homem pra cacete. Porque uma mulher de 50 anos não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer desculpa. Mas você não também aceita. percebe que um então, cara, quando ele se o cara não quer conversar, se o cara não quer se relacionar, ele vai namorar de 20, vai namorar de 30. Mas o cara que tem uma cabeça boa também, que é bem equilibrado, que tá de boa, ele também não quer qualquer mulher. Não, ele que dê palestra, porque não são muitos. Mas tem. Né? Mas tem. Tem, a gente tem que ter o lado positivo, não então são tem muitos. que fazer essa propaganda, porque assim, eu acho façamos, até que vários tem muitos que tem. Mas é uma busca. Mas sabe por quê? Porque a negatividade, ela aparece muito mais do que a positividade. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de... Não. Veja, o cérebro quer fazer pouco esforço. O cérebro reptiliano aqui, né? Quer fazer pouco esforço, ele precisa sobreviver. Ele só quer saber se ele está respirando, comendo, dormindo. Precisa fazer pouco esforço. A gente pode fazer um desse um dia aí, porque a gente vai ter um então, debate. Assim, eu tô te trazendo de estudos mesmo, entendeu? Algumas relações elas vão ser mais rasas porque as pessoas não querem fazer o trabalho. Mas isso vai acontecer enquanto existir vida, isso vai acontecer. Toda. Não, um cara e uma mulher também. Sim. Pode querer ser assim, raso, a vida toda, porque para ela, funciona. Mas tem homens que querem profundidade, não são poucos. Não são poucos. É porque a parte negativa aparece muito mais do que a positiva. Eu ando analisando isso, ó. Ai, que bom, que coisa mais linda, que isso vire corte, que isso reproduza e que essas pessoas se apresentem para eu poder, né, apresentar para várias amigas que estão aí. Só que esse dizem tipo de pessoa não vive fazendo propaganda. Não vive. Porque é uma pessoa que já está equilibrada que ela não precisa disso. Agora, se ela acha alguém pela vida que dá aquele match, você pode ter certeza que vai ser uma relação muito boa. Eu estou falando aqui de um lado, né? Sou uma pessoa só, mas vai ter muito cara também que não consegue encontrar uma mulher legal. Vai, justamente por isso. Ou um cara que não consegue encontrar... A crítica que a mulher tem, o homem também tem. Ou um cara que não vai encontrar outro cara legal. Ou uma mulher que não vai encontrar outra mulher legal. Isso é uma pena. Mas o lance é continuar buscando, continuar se desenvolvendo e prezar os momentos solo, né? Os momentos que a gente está sozinho. Disso aí que você falou, assim, tá tudo muito lindo. E eu concordo 100%. Não é lindo não, mas é de muito tempo de reflexão mesmo. Você chegar no negócio... Agora, tem duas coisas que você falou que são muito importantes. Continuar... Porque você tem que continuar vivendo, tem que continuar evoluindo. Aprendendo, tem que continuar aprendendo. A caminhada continua. E mais lá na frente, quem sabe, né? Aí você já vai estar mais preparado. Porque é aquela coisa de se olhar no espelho. E quando a gente não está bem, a gente não consegue se mirar muito, né? Não consegue ficar se olhando.
Então, O que eu tô aprendendo, Marcos, é assim, na vida, eu não escapei de várias questões, né? De vários, enfim, de sabores. Por mais que eu achasse que não, me preparei, não, me fundamentei, não, entrei com cuidado na situação, vários sabores. Então, o que eu vejo agora com 50, eu poderia ver só com 60 também, mas que bom que eu já estou vendo com 50, porque estou uma pessoa de 63 anos, é o seguinte, o trabalho que eu tenho que fazer é de entender que de sabores existiram, mas não precisam voltar os mesmos temas. Por que ainda tem que aprender isso? Por que muitas mulheres e homens vão ter que pensar sobre isso? Porque tudo que te causou dor, confusão, constrangimento, trauma, te marcou. vai ter um peso diferente. E o corpo, ele entende. Aí a gente vai falar de amígdala, vai falar de hipocampo, vai falar de tudo. Mas sem isso. A gente entende, a gente já é reativo. A gente fala, caramba, já tive uma situação assim antes. É o que eu falo, Caraca, sua fisiologia não permite. Não quero entrar nisso de novo, não quero entrar. Exatamente. E aí, o aprendizado, ele é, o que eu vou fazer? Tá, entendi o gatilho. Puxa, já sofri com uma coisa parecida com isso. Mas aí, o teu trabalho diário é ver como mais eu posso reagir. Porque não é você, não é a mesma pessoa, não é a mesma situação, não é a mesma outra pessoa. É rio, a vida é rio. E o rio, você entra diferente, Heráclito, né? Você entra diferente, é outro rio. Sim. Carla Madeira escreveu sobre isso também. Então, o aprendizado, ele é esse, assim. Eu não posso, eu posso ter decepções? Posso, mas eu não quero viver resguardada em base para me defender o tempo inteiro. Porque, ninguém merece isso também, né? Então, o que a gente tem que ter a maturidade é de arcar de que o sofrimento maior, sei lá na frente descobrir que a pessoa não era isso, ou um dia alguém te liga e fala, você tá aí, abre a janela, olha quem tá lá com outras pessoas, ou com outra pessoa, e a pessoa da tua vida e tá lá fazendo uma coisa que, não, sei lá, não foi o combinado de vocês, né? Então, assim, na maturidade, a gente vai ter que ter a coragem, o desapego, ou sei lá o que se chama isso, estou aqui aprendendo, de deixar o outro ser até o dia de você eventualmente. Não é o fatal dia, pode não acontecer. Mas a gente vai ter que precisar viver confiando e não desconfiando, porque tira muita energia. Viver desconfiando não é vida. Com 20 anos você fazer isso, beleza, porque é todo mundo imaturo, todo mundo ainda não entendeu o que é importante e vai fazer muita bobagem ainda. Então, realmente, você tem que ter uma redezinha e tal. Uma redezinha tem que ter, com 20 e poucos anos. Mas eu acho que com mais assim, maturidade é muito mais maturidade, cara, se joga pra amar. E assim, lógico, se joga pra amar, o que você tem que observar no outro? Como o outro trata a família dele, como o outro trata o trabalho dele, como o outro trata... Mas eu estou falando nesse podcast para pessoas de todas as idades. Então, assim, o que você vai observar? Caráter, como é que a pessoa cuida da parte espiritual, como é que a pessoa cuida da parte emocional, como é que se cuida. É muito importante ver como uma pessoa se cuida. Se a pessoa se ama no sentido de se autocuidar, quando ela está com você, ela está plena, autocuidada, tá? Ali já resolveu um monte de coisa. Perfeito. É detalhe, mas já resolveu um monte de coisa. Então, assim, acho que as pessoas 50 a mais têm que amar confiando, mas é um aprendizado, porque, é uma pessoa que provavelmente já viveu muito, já foi muito machucada, já machucou também, né? Então, é difícil viver, sabe, tipo, só relaxada nesse sentido de que, não, mas se um dia não tiver que ser, eu tenho que entender que, esse dia chegou. Cara, mas eu vou ter que olhar para todos os outros dias que eu confiei que foram maravilhosos. Não é fechar os olhos assim. Não entendi essa... Não, uma coisa mais... Não entendi essa mancha de batom, mas tudo bem. Passa batido isso aí e tal. O importante é que você está aqui. O importante é que você está aqui. Não. Oi? Não, mas eu acho que não cabe mais isso na maturidade. Também não cabe mais isso. Porque isso é uma... É uma peraltice que não cabe mais. Aí já diz... por isso que eu acho que as melhores relações de amor, elas deveriam ser na maturidade. As melhores.
Porque essa talvez seja para a vida inteira Não, por isso que eu acho que está e vai ser subestimado. uma parceria muito boa. Mas é por isso que eu acho que está subestimado, assim, porque a gente está acostumado a ver todos os grandes romances, as pessoas são muito jovens, na Sim. dramaturgia, né? Na novela, os É o que você falou protagonistas são ainda muito agora, jovens. Tá todo mundo ainda vivendo, aprendendo e errando direto. E assim, é muito bonito mais ou menos, a gente está de saco cheio bonitinho, disso. porque daqui a 1 hora acabou o filme. Acabou o filme. É isso aí. Mas agora a gente vê Europa e Estados Unidos fazendo. Talvez no Brasil tenha, talvez eu não saiba para indicar agora. Né? São muitas plataformas, muita coisa sendo lançada todo dia. Mas Estados Unidos e até porque os próprios atores escrevem, produzem, se dirigem, fazem produção executiva, enfim, das suas coisas. E eu estou vendo mais histórias de pessoas mais velhas, assim. E é legal, E né? é muito legal, maneiro. É legal. É muito maneiro. E engraçado que às vezes a gente fica pensando assim, ai, não deve nem ter graça. Cara, é a melhor. Eu acho que vai ser a melhor relação que a pessoa vai ter. Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho. Porque além da parceria, tem o lance do comprometimento. Ninguém está ali só por estar. Na maturidade, não. Se for uma relação de sentimento As pessoas nobre... estão que querem. Exatamente. Não, ela quer estar ali, ela quer viver aquilo ali. Ela quer viver aquilo Porque ali. nem a mulher de hoje, nem o homem de hoje tem que se apegar à única possibilidade que pintou, porque, tô com medo de envelhecer sozinho, quem vai cuidar de mim? Mas isso não é maturidade. Cara, isso não é Você sabe maturidade. que eu conheço pessoas assim que já estão com quase 60 anos e falam isso. Inclusive voltam para relacionamentos falidos porque tem medo de ficar sozinha. Eu acho isso uma pobreza de espírito. Não. Olha, sem brincadeira. É por isso que tem que ter as vilas das amigas. uma loucura. Você não viu esse meu Eu projeto? já ouvi isso de homem, cara. Não, eu já desenhei a vila dos amigos. Você vai para uma vila e todo mundo compra ali. E todo mundo aluga ali. E todo mundo mora ali. Um retiro só que dos amigos. Retiro dos amigos. Vai ser o mesmo fisioterapeuta que vai, a mesma cuidadora, Tomara que tenha praia. mesmo diarista que vai, todo mundo. Se for perto da praia, tá bom. Então, aí já é. Obrigada, querido. Foi um prazer. Nossa Senhora. Porque o nosso bate-papo, ele é... Flui. E não é só um bate-papo, né? Sei lá o que vira. É minissérie mesmo. Muito minissérie, obrigada. que a gente já está aqui, acho que já tem umas 3 horas. Mas por isso chama contracorrente, né? A gente vai contra a corrente. Então, eu vou pedir para você, aí se despedindo, para falar das suas redes sociais, para falar do podcast, que tem um monte de gente que está sabendo agora também, né? Para a gente poder fechar aí legal. Então tá. Então, bom, para aqui eu falo, para aqui eu Pode ser falo, pra lá. para cá. Oi, meu nome é Babi Xavier, eu sou artista há 32 anos, sou psicóloga também e eu comecei um projeto novo, não tem nenhum ano, chamado Déjà Vu Podcast, Déjà Vu com I, porque meu nome é Babi com I. Você pode acessar no YouTube, no canal Babi Xavier, é um canal de registros de vários momentos profissionais. Eu hoje desenvolvo esse podcast e também faço projetos com amigos de dramaturgia e também faço projetos musicais, por isso faço aulas de música, mas isso você vai ver mais tarde. Então vai lá no Google, digita Babi Xavier e vai no Instagram também, @Babi Xavier. Sem ponto, sem hífen, sem número. Consegui pegar meu nome. O TikTok tá Babi.Xavier, se quiser dar uma força lá, mas eu sempre reproduzo coisas de outros. Tem o Facebook também. O Facebook é com azulzinho. É verificado. É verificado, é conferido e verificado. Na página Babi Xavier. Também estou no X, porque a minha primeira rede social foi o ex-Twitter. Então eu estou lá também. Volta e meia, lá eu posto também aleatório. Mas se quiser, se você tem X, quer ir lá, gostou das coisas que viu no YouTube, no Instagram, e quer também ter o X Beleza, e LinkedIn, claro, desde sempre. Adoro. Adoro ir lá no LinkedIn, dizer o que eu estou fazendo e tal, porque sempre tem alguém do setor que está vendo, né, que está olhando. O LinkedIn é uma rede muito importante de trabalho, de relações de trabalho. E usemos só para relações de trabalho, viu? Que não é uma rede social, é uma rede de trabalho, tá bom? Mas é isso. Acho que já falei todas as redes, ou as principais redes, e você me vê aqui no Contracorrente também com o Marco José. Opa! Ela agora é uma correnteira. Bem sou. É isso aí. Com Gente, prazer. eu me despeço aqui de vocês, agradecendo essa estrela aqui, ao marido dela, João, que está ali do lado, ao meu sobrinho Hugo, que está aqui na edição,
E a todos vocês, correnteiros, por seguirem a gente e a gente poder sempre tentar trazer o melhor para vocês, né? Que, como Reflexão, essa estrela maravilhosa. E já prometendo para vocês que na próxima quinta-feira vem mais um convidado aí, ó. Nota 1000. Falou? Então até lá. Tá.